Tá, joia. Isso, então, você começa? Eu Abre começo, os então. trabalhos. Então, tá bom. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes e os que ainda vão estar chegando, né? Isso vai, uma vez que vai ficar gravado. E dizer que essa série Covid-19 foi uma ideia que eu e a Jaque tivemos a partir do momento em que realmente o isolamento passou a ser uma determinação por via de decreto. E aí o Brasil e mundo afora isso já acontecia, e a gente pensou em trazer isso para o debate, né? Criar um canal de discussão, né, de compartilhamento de conhecimento e de ideias mundo afora, porque a gente recebeu inicialmente o Daniel, lá do Canadá, contando a realidade Itália. dele, né? Perdão, da Itália, isso, falando da realidade italiana, né? Depois nós tivemos o Gary falando dos Estados Unidos, qual que era a realidade norte-americana, e ele praticamente foi bem na época também do boom norte-americano, quando tudo começou a realmente parar, né? Aí nós tivemos a Andrea falando de ODR, Online Dispute Resolution, e falando dos benefícios da mediação online, negociação online, tudo isso que agora tem sido tão usado e utilizado, e assim, meio que de uma hora para outra, a gente foi obrigado a utilizar, era para ser o futuro, está sendo presente, né? E aí depois a gente teve uma fala com o professor Leandro Renault, que trouxe uma realidade brasileira, impulsionando e dando um apoio a que os advogados todos pudessem sim ver a mediação e a negociação, principalmente sob o olhar agora da pandemia e da Covid-19, como uma grande ferramenta que nós temos nas mãos. E aí, agora nós temos a nossa convidada, diretamente do Canadá, a Silvia Sansoni, né? Foi algo, assim, muito bem escolhido, a gente deixou, assim, mais para esse momento, não foi à toa, Jaque vai ser quem vai apresentá-la, porque ela é uma grande amiga da Jaque, né? Se conheceram no Canadá, e ela vai poder compartilhar com a gente aquilo que existe de mais maravilhoso, e o porquê que o Canadá é o Canadá quando se fala em mediação, e o que está acontecendo agora, quais são as medidas que estão sendo tomadas diante da Covid. Jaque, então, com isso eu passo a fala para que você apresente a nossa grande convidada. Então vamos lá. Eu não vou falar do currículo da Silvia, que eu vou deixar ela contar um pouquinho, mas eu quero, na verdade, primeiro agradecer por você ter aceito prontamente. A gente começou pensando, como a Riz falou, assim, a gente pensou no Canadá, mas tem que ser alguém, como a gente já estaria falando, né? Depois do segundo convidado, todos tinham algum link com resolução de disputas. Então a gente tinha que trazer alguém, e o primeiro nome que me veio na cabeça foi você, então que bom que você aceitou. A Silvia, eu conheci porque assim, eu fiz um curso, fiz uma especialização, né, Alternative Dispute Resolution no Canadá, em Toronto. Eu morei lá 2 anos e meio, e aí eu estava, acho que se eu não me engano, estava no segundo semestre já do meu curso para terminar, né? E aí recebi um e-mail, a gente tinha aquelas comunidades, e-mails de vários brasileiros, de alguém dizendo, alguém que possa ajudar uma moça que quer saber sobre o curso de Alternative Dispute Resolution na Humber. E aí eu sempre querendo fazer amizade, já me ofereci de cara. E eu sei que a gente ficou conversando um bom tempo por WhatsApp ainda, né? Ou por Facebook, eu não lembro muito bem. E aí a Silvia, um dia eu convidei ela para fazer um tour pelo nosso college, pela Humber, que é lindo, gente. A gente mora, eu volto e meia posto fotos, mas eu acho que eu tenho poucas fotos, porque não fazem nem tão jus a quanto é bonito o campus. E aí eu sei que a gente passeou, conheceu o local, conversou. Tu estava terminando, acho que a Centennial, né? Tava fazendo uma outra, sim. Terminando uma outra, e nada a ver. E aí, assim, eu já fiz alguma coisa de conciliação no Brasil, eu trabalhava com mitigação de riscos, tal, mas será que vale a pena fazer? Né? Você estava super em dúvida na época. E depois aí você acabou fazendo, conseguiu entrar na turma seguinte. Quando eu decidi ir embora, que eu tive um problema, assim, eu tive um acidente, na verdade. O pessoal gosta. Quando eu falo acidente na neve, todo mundo acha que foi um acidente esquiando, né? Eu algumas vezes deixo as pessoas pensarem que foi. Mas na verdade foi um acidente bem bobo. Cara andando normal na rua, chegando na Humber, inclusive, foi ali perto da Humber, quase na entrada, e eu caí num dia que foi uma das maiores nevascas que teve no Canadá, pelo menos que eu presenciei enquanto estava lá, de 2015 a 2017. E aí eu acabei, depois de um tempo, sofrendo com joelho, com um monte de coisa, resolvi voltar de vez para o Brasil. Me lembro até hoje do dia que a gente se encontrou, né, Silvia, num café ali. Aliás, era num bar, uma despedida. Aí a Silvia, legal, então tem que se ver se voltar.
Você ficou, você tem certeza que vai? Graças a Deus eu não me arrependi e graças a Deus que foi muito bom para você também, né? Que você acabou Nada fazendo por acaso, né? nada para casa. Nada nessa vida. Nada. Então, é muito bom hoje te ver aqui com tanta experiência, falando de tantas coisas, e a gente vai poder, acho que trazer um pouquinho. Eu sempre falo bastante no Canadá, em palestras por aqui, e assim, a gente vê o quanto a gente tem ainda que aprender com tudo que o Canadá já está à frente de resolução de conflito. Então, vai ser muito bom te ouvir. Tá? Eu, antes de passar a bola para a Silvia, queria pedir para todo mundo que puder colocar os microfones em mute, que às vezes a gente tem, além de nós três, assim, quando fica outras pessoas falando, ou da microfonia, tá? Então, assim, deixem no mute, por favor. Se tiverem dúvidas também, coloquem aqui no chat. De repente, no final, a gente abre para quem quiser falar um pouquinho, né? Mas... Cuidando do chat, pode deixar que eu vou cuidando. Tá. Então tá, que aí que tiver de perguntas, vão colocando ali, que aí a gente vai, passa para a Silvia. Silvia, então, bem-vinda. A bola está com você. Obrigada. Obrigada, Riz. Obrigada, Jaque, pelo convite. É um prazer enorme compartilhar e falar um pouquinho dessa área que eu gosto tanto, que é mediação. A gente estava conversando e vocês compartilharam comigo a ideia do projeto e tudo. Eu falei, eu vou fazer uma apresentação para me estruturar, para saber mais ou menos, tentar cobrir tudo, porque realmente, assim, o Canadá, eu já tinha ideia que a mediação aqui, que aqui eram os países que tinha mediação no nível assim, mais avançado, mais difundido na sociedade, e assim, mas quando eu cheguei aqui foi uma grata surpresa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes, aí eu tentei dar uma estruturada aqui, eu espero passar tudo para vocês. Para quem não me conhece, né? Sou Silvia Sansone. A minha formação aqui eu coloquei na apresentação. Fiz uma pequena volta antes de me encontrar na mediação. Sou formada em comunicação social, turismo, fiz pós em comércio exterior e relações internacionais. Mudei para o Canadá, de olho nessa pós de ADR. Mas aí, por questões diversas do processo, acabei fazendo uma pós de gerenciamento de projetos primeiro e consegui ser aceita na faculdade da Humber, que tinha umas regrinhas mais restritas de nível de inglês. Eu tinha acabado de chegar e estava assim, né? E aí foi quando eu levantei a mão, faço, gente, deixa eu saber desse curso aqui, saber um pouquinho mais da área, porque assim, né? A mediação, hoje eu vejo que assim, o Canadá ele realmente é um país onde a mediação ela é diferenciada, você vê mais mediação nos relacionamentos, nas empresas, é um conceito mais difundido, a resolução alternativa de litígios aqui você vê como uma coisa mais presente, mas ainda assim é uma área pequena. Eu falei assim, puxa, vou investir, porque aqui você, como estudante internacional, é um senhor investimento, né? Você faz uma especialização e tudo. Coloquei no grupo lá, Toronto para Brasileiros, alguém já fez, já pós da Humber, e a Jaque levantou a mão. Eu falei, nossa, acho que você era a primeira brasileira. Fui a primeira brasileira naquele programa. No meu curso, no meu ano também, eu fui a única brasileira a fazer e uma das poucas estudantes internacionais. Era um curso que era mais procurado por pessoas locais, ou seja, gerenciamento de projetos eu fiz com uma gente assim, do mundo todo, muito brasileiro. Esse da Humber, de ADR, você vê que é um nicho bem pequenininho. Uhum. E assim, a minha relação com a mediação, ela começou em 2014, né? Quando eu fui conciliadora voluntária do Sejusc, do Tribunal de Justiça do DF. Na época, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu trabalhei 14 anos no Banco do Brasil e eu estava envolvida num projeto de acordos extrajudiciais. A ideia era trazer para o banco, implementar uma estratégia de acordos, deixar o banco mais efetivo, implementar técnicas de ADR, fazer com que se tornasse realmente uma ferramenta e algo que fosse realidade da empresa, porque, assim, é fato, o ADR, além de todos os benefícios, né, que você já sabe, com relacionamento, pacificação social, desde o nível micro ao macro, assim, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, é realmente algo necessário, você leva, assim, até para a vida, não só no âmbito profissional, mas, assim, em termos, assim, se você for avaliar sobre a ótica de uma empresa, é realmente uma estratégia efetiva de mitigar perdas, mitigar risco, é efetivo. Você economiza com soluções alternativas de litígio. Deixar escalar para a justiça, deixar um processo rolando é caro e desgasta financeiramente, desgasta a imagem e tudo mais. Então, eu estava envolvida nesse projeto. A gente foi conhecer, procurar no mercado o que é que existia, fazer um estudo de caso para ver o que estava acontecendo. O que é isso de solução alternativa de litígios? Descobri um projeto no DF de pauta concentrada, que eles chamavam as empresas para fazer meio que uma parceria. As empresas podiam ter um dia único, olha, aqui hoje é processo Banco do Brasil, hoje é processo Casas Bahia, hoje é processo Gol, hoje é processo TAM. Eles fechavam, faziam uma pauta concentrada, era um ganha-ganha.
faziam essa parceria com as empresas. Olha, vou facilitar para você, vou pegar todos os seus processos, vou concentrar num dia e você vem aqui, vem preparado, né? Eles treinavam os funcionários das empresas em rapport, em atendimento ao cliente, em técnicas de negociação, de mediação, restauração de relações. Era fantástico o treinamento que o tribunal dava gratuitamente para as empresas. Aí eu posso fazer esse treinamento? Pode. Depois, pelos anos que eu passei no Sejusc, assim, foi uma escola, eles dão treinamento, juízes, tudo. É um treinamento fantástico para você, o treinamento de formação de conciliadores do tribunal. E aí, né, vim para o Canadá e fiz essa pós da Humber. E como parte da minha graduação, da minha pós-graduação, você tem que fazer uma imersão em empresa, você tem que fazer um placement, um estágio obrigatório, tem uma quantidade X de horas. E aqui no Canadá, o networking é muito forte. A sua transição para o mercado de trabalho, ela é mais fluida se você tiver uma rede de contatos. Aqui no Canadá é um país assim, multicultural, gente do mundo todo, chega muito profissional que é internacionalmente treinado e capacitado. Ou seja, eu trabalhei 14 anos no Banco do Brasil. Parabéns para você. O que é Banco do Brasil mesmo? Ninguém sabe aqui. Entendeu? Eu posso ser analista sênior, eu trabalhei com esses projetos. Você pode ter um currículo incrível, mas você tem que fazer o seu networking local. Você tem um Canadian Experience? Você trabalhou em alguma empresa canadense? Isso assim, é fundamental para a sua recolocação. E aí, eu fiz estágio em 2 locais diferentes, no Tribunal Administrativo, no Social Benefits Tribunal, no ADR Institute of Ontario, que seria o órgão regulador, o que chega mais perto de um organismo regulador, né? Já que aqui também, como no Brasil, a gente não tem aqui um órgão que regula, não é uma profissão regulamentada, mas existem certificações que eu vou falar mais na frente, que a ADRI oferece. Passada essa fase, eu trabalhei na Ryerson University, no Departamento de Integridade Acadêmica. Lá eles têm, já é outro mundo, Tribunal Administrativo, órgão da província de regulação, depois fui para uma universidade. E no Departamento de Integridade Acadêmica, eles têm um fluxo de facilitação, de mediação em casos de quebra de conduta. Eles têm a política falando o que é quebra de conduta, qual o processo que eles vão seguir, se porventura houver uma quebra de conduta e quais são as punições. E o processo implica que, se porventura houver uma quebra de conduta, o professor tem que escalar o caso para o nosso escritório, né, para o escritório da universidade, para o Academic Integrity Office, e aí o escritório vai agendar uma reunião aluno e professor na presença de um facilitador e um mediador, para garantir que eles vão ter a chance de conversar num ambiente neutro, que não vai ter o que eles chamam de power imbalance, que o aluno não vai ficar assim diminuído por conta da postura do professor e ele aluno, para ser uma conversa assim, nivelada. E parece muito com assim, dadas as devidas proporções e o tempo e tudo, com a audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Tem uma nota de abertura, tem um momento das partes falarem, você usa algumas ferramentas de mediação, tem uma ata que é ao final que eles assinam. A única diferença é que o objetivo ali não é fazer acordo. O objetivo ali seria o aluno conversar com o professor e expor o seu ponto de vista de uma forma neutra, porque aí o professor, após escutar o aluno, vai tomar sua decisão. E ao sair da Ryerson, eu fui trabalhar na ADR Chambers, que eu falo um pouquinho para vocês mais na frente, que é a maior empresa de solução de disputas do país. E eles falam que eles são, se você acessar o site, eles falam, nós somos o Leader Dispute Resolution no mundo. Porque nos últimos 7 anos eles já administraram mais de 55 mil mediações e arbitragens. Realmente é um volume de casos grande. Eles têm um leque de produtos e cirurgiagem, design de processo, workplace investigation, assim, disputa, investigação de disputas em ambiente de trabalho, comissário de integridade. Ano, perdão, Silvia. Oi, querida. Desde janeiro, 55 mil mediações. Tá falhando isso. Nos últimos 7 anos, isso. É um volume bem expressivo. E aí, tá falhando? Você tá vendo a tela? Agora tá bom, tô ouvindo sim. Beleza. E aí, só pegando o gancho aqui do projeto, né, que eu achei interessantíssimo, escutar perspectivas de brasileiros mediadores para compartilharem não só a profissão, a questão da pandemia, que realmente é um momento único, né? Silvia, é engraçado que você fala a questão de que você decidiu fazer a especialização porque queria
na verdade, uma profissão que você pudesse usar no Canadá. Eu, desde o primeiro momento, e a Riz também fala muito de quando ela entrou na mediação fora do país, busquei uma coisa que fosse universal, que eu pudesse voltar para o Brasil ou ficar. Né? Porque a mediação ela é igual realmente, é uma coisa que sempre fala, é igual em todos os lugares do mundo, as técnicas são as mesmas, né? Então é uma coisa, para mim já foi o contrário, assim, eu não tinha essa convicção, como vocês já foram para emigrar, eu sempre tive essa ideia de que eu ia ficar um tempo e depois voltaria, eu já busquei alguma coisa que pudesse agregar ao meu currículo, tanto ficando quanto voltando para o Brasil. Né? É interessante essa mudança dessa perspectiva, mas é porque mediação é útil em qualquer, com certeza. sob qualquer olhar. É para a vida, é uma coisa para a vida. É para a vida. Para seus relacionamentos pessoais, familiares, e para tudo, para tudo. E realmente eu acho uma coisa que vai crescer demais, demais. E agora, nesse momento, né? E crescer de formas novas, online, assim, e mudando, né? Tentar, vai dar uma explodida, eu acredito. E aí, já que pegando esse gancho que você falou, né? Fala um pouquinho do Covid. Aí eu preparei, peguei alguns dados aqui, algumas curiosidades, coisas que eu acho que... E aí até você, por favor, complementa também coisas que eu acho que estão diferentes aqui, que não estão no Brasil, que a gente participa de muitos grupos, né? O brasileiro é um ser muito, né? É muito sociável. Aqui a gente tem uma série de grupos de brasileiros que moram na cidade, brasileiros que moram na municipalidade, brasileiros que estão em Toronto. É grupo do Facebook, é grupo no WhatsApp, o que é muito bom, que cria uma rede de ajuda, né, mútua. Precisa. Mútua. E aí, assim, aqui no Canadá, eu dei uma separadinha assim na província de Ontário e no Canadá como um todo. Aqui na província que eu moro, em Ontário, já tem 24.383 casos. Isso é dado de ontem. E, engraçado, eu comecei a preparar a apresentação, quando a gente começou, tem umas 2, 3 semanas, 4... Tô meio sem noção de tempo por conta do... Mas quando a gente começou a conversar, eu falei, não, vou preparar uma apresentação e o que dá, assim, um apertinho no coração... É que eu preparava a apresentação, eu faço, não, vou atualizar, vou deixar o esqueleto pronto. E cada vez que você atualiza, os casos vão crescendo, né? Aí eu faço técnicas de relaxamento, meditação. Não, e até porque não é um país muito populoso, né? Então isso é de assustar mesmo. Além do que é um alto índice de população de risco, porque os idosos, é muito idoso, né? Aqui são 35 milhões de pessoas no país todo. É o estado de São Paulo. O estado de São Paulo. Meu Deus. Né? E aí aqui, na minha província, 24.383, dados de ontem, eu chuto que hoje, dadas as proporções que eu estava acompanhando, deve estar com uns 25 mil e um pouquinho já. Não, desculpa, 24 mil é no Canadá. É no Canadá inteiro. No Canadá todo. Perdão, 24 mil é no Canadá inteiro. Mas ainda e 7 mil aqui em Ontário. Ou seja, mais da metade já das pessoas. Não, não. São 35 milhões de pessoas. Tá. 35 milhões. Eu sou 35 milhões no país todo de habitantes, que é tamanho de São Paulo, mas está com 24 mil casos. Assim, não é de se menosprezar, é um número bem significativo. É bem significativo. E 7 mil em Ontário. E aqui, como é que estão tratando, né? Assim, eu vejo que o governo está bem proativo, preocupado com a população, com medidas mitigatórias. Eu tirei aqui um screenshot da tela do site do governo, né, da província. Aqui você faz um self-assessment, se você acha que está com algum sintoma, você vai lá, ele vai fazer uma série de perguntas, e até simulei, eu coloquei só que eu estava com dor de garganta, e aí fala, você tem que se isolar, fique por 14 dias isolado e tudo assim, bem precavidos. Se você está se sentindo mal, não vá de jeito nenhum para uma unidade de saúde, você liga primeiro, e aí se eles recomendarem que você vá, você vá para uma unidade de saúde, ou seja, eu vi comentários aqui em grupos também no Brasil, não estão testando todo mundo, aqui eu estou entendendo que a realidade é a mesma, não estão testando todo mundo. Estava conversando com uma colega ontem, parece que, assim, aí eu já não sei, já não é informação oficial, tentei colocar todas as fontes, mas essa eu não achei, mas assim, um teste custa $1.000 e tantos, entendeu? É inviável. Acho que por questão financeira e quantidade, toda a logística tá complexa também aqui. E aqui uma coisa que eu botei, que eu achei interessante, é que aqui, ó, no site do governo, Get Information in Other Languages. Ou seja, você tem o site do governo aqui, você vai ver em francês, em espanhol, em português, em punjabi, em chinês, em tudo. Eles tentam, a acessibilidade aqui é uma coisa muito, muito forte. E aí, se fala que só ligue para o 911 se for emergência mesmo, e assim, você primeiro online, depois você liga e depois você vai, ou seja, para isolar bastante.
E aí eu coloquei uma timelinezinha como é que as coisas foram acontecendo, quando é que foi confirmado o primeiro caso em 25 de janeiro, ficaram monitorando a situação. Aí quando foi em 13 de março, anunciaram que ia fechar as escolas por 2 semanas após o March Break. Aí foi aquela correria para supermercado, todo mundo acabando papel higiênico aqui também, todo mundo desesperado, filas. Caos, caos, caos. Negócio com papel higiênico. Impressionante, é no mundo isso. No mundo todo. Eu falei, gente, tem outras coisas para acabar também. Vamos acabar com sabão, vamos acabar com... Mas depois foi acabando um monte de coisa. E aí eles expandiram essa questão do teleatendimento, do telehealth. Aí depois foram fechando, desde março, foram fechando tudo que não é essencial. Depois pegaram um fundo de 3,3 bi adicionais para o sistema de saúde. E aí, no final do mês, eles anunciaram a extensão do fechamento das escolas, extensão de estabelecimentos comerciais que tem que ficar fechado também. E agora, em 10 de abril, eles estão expandindo a quantidade de testes de Covid. Eles vão testar de forma proativa alguns grupos prioritários, tipo todo mundo que é da saúde, quem mora em retirement residence, os mais idosos. E aí estão com essa proposta de testar, assim, preventivamente. Preventivamente não, assim, de forma proativamente. E aqui... Perguntar, as escolas estão fechadas até... Quando? Já foi mencionado alguma coisa assim? Tem noção de quando vai parar esse isolamento? Qual que é a previsão de vocês? Não tem. Não tem. Eles ficam fazendo projeções, se a gente conseguir, né, achatar a curva, mas não tem nenhum dado oficial. Eu peguei algumas reportagens, eu vou colocar aqui o que é que está rolando nas mídias sociais e tudo. Aí já tem jornal falando, se prepare por 3 meses de lockdown, se as medidas não forem efetivas, ou seja, está todo mundo um pouquinho... né, na expectativa, mas sem muito, até onde eu sei, sem muita novidade nesse sentido. Uhum. Aqui no âmbito federal, o site do governo, eles prepararam o que eles chamaram de um plano de resposta econômica, aí em frentes de suporte aos indivíduos, às empresas e às indústrias. Aí eu peguei, só separei assim, alguns pontos, né, que eu achei interessante. Eles separaram, fizeram planos de auxílio financeiro para vários grupos. Quem está doente, quem está em quarentena, quem não pode trabalhar, quem é idoso, quem foi demitido por conta do Covid. Estão entrando com alguns auxílios, né, emergenciais financeiros. Tem o mais recente que eu vi, é o tal do CERB, Canada Emergency Response Benefit, que ele está dando para trabalhadores e empresas, com esse suporte, e até $2.000 por mês por até 4 meses. Se você foi demitido em função do Covid. Tem no site, tem um breakdown direitinho, a elegibilidade, não é tão simples assim. Já ouviram, já estão rolando alguns comentários, até contadores orientando as pessoas, olha, você vai pegar, mas o imposto de renda ano que vem vai vir animado, viu? Porque é um benefício que vai ser taxado, e se você, porventura, fizer uma quantidade X, supondo no caminho feliz, maravilha, todo mundo voltou a trabalhar aqui em julho, dependendo da sua renda, pode ser que todo esse benefício que você recebeu, você tem que devolver. Mas como é que eu vou dizer? A coisa boa. A economia não está parando, está fazendo a economia girar e está, né, tirando as pessoas do sufoco. Claro. 2.000 por mês, né? Por 4 meses. Por 4 meses. E aí tem também o que eles... aqui no Canadá, você que tem criança, você tem um Canada Child Benefit, você recebe uma quantia X por criança, eles estão incrementando em $300 por criança em casa. Esse é o benefício. Você recebe vinculado ao imposto de renda, eles estão aumentando também de forma emergencial para que as pessoas não passem tanto aperto. Tá todo mundo aqui homeschooling, com criança em casa, e que nem tá aí no Brasil também. E aí estão dando suporte às empresas, estão com programas de prevenção de demissão, acesso a crédito, auxílio a fazendeiro, promoção de estabilidade financeira, estão flexibilizando o pagamento do imposto de renda, e estão também aumentando, sobre a ótica de suporte às indústrias, estão fazendo aumento no acesso ao crédito e suporte ao setor aéreo. A Air Canada foi, assim, duramente, né, impactada aqui, demissões, voos para o Brasil cancelados até maio, se eu não me engano. Demitiu muita gente. É triste. E aqui eu comecei desde o dia 1º de abril, comecei a fazer uma pesquisa do que estava rolando nas mídias sociais, nos jornais, Facebook, internet. E é aquilo que eu falei, você perguntou quanto tempo, Rice? Aí, Toronto deve se preparar por 3 meses mais para evitar se tornar Nova York. Caramba, 3 meses. Não tô pronta. Vamos mentalizar, ficar aí. Puxado. A companhia de ônibus. Não, é que a gente escuta isso. Eu tô com delay.
Não, é que a gente escuta isso e assim, nós estamos no começo, a gente vai fechar um mês, acho que essa semana, né, Rizzi? Aí todo mundo que a gente vai conversando, Itália, Estados Unidos, Canadá, quem fala que já tá não sei quanto tempo, e ainda vai ficar muito mais, meu Deus do céu. Chega a dar um frio na barriga assim, aqui. Espelho, né? Tu olha para aquilo que vai acontecer. É? Aquele espelho do futuro que tu olha assim, Exato. ó. Aquele espelho meu, né? O que vai acontecer? Não, pode ficar pronta para mais 3 meses. Exato. Vamos mentalizar, não sei, uma vacina, alguma coisa, bichos vão aumentando, questões climáticas, se fazem diferença, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Mas que vocês já estão imaginando 3 meses, mas vocês estão entrando na primavera. Nós entramos agora, né, no outono, vindo o inverno. Ou seja, a caminho de novo pra gente. Não, e você falou uma coisa bem interessante, a questão de entrando, né, a gente entrando na primavera, e a questão é isso, o Canadá é um país frio. Aqui são 6 meses de frio. Frio não é no inverno, não. É frio no outono já é frio, o inverno é congelante, e na primavera faz frio também. E agora está esquentando. Eu quero ver como é que vai ser segurar esse pessoal em casa. Já estão multando, vocês vão mostrar aqui mais para frente, estão multando, policial fazendo ronda, para telefone, para fazer denúncia, porque se o pessoal estiver desrespeitando as regras do isolamento. E aqui, ó, a empresa de ônibus colocando uma frota maior na rua para que as pessoas possam pegar ônibus e ficarem mais afastadas umas das outras. Ó, que políticos, coisa linda. Que eles recebem aumento todo 1º de abril. E aí queriam destinar o aumento, estão doando o valor que estão aumentando para combater aqui a pandemia. O aeroporto de Toronto, né? Vazio. Né? Uma tristeza. Aí rolou no comecinho, tem umas 2 semanas aqui, que uma brasileira foi presa e estava ameaçando ser deportada porque chegou em Ontário e não respeitou as regras de isolamento. Chegou, tem que ficar isolado por 14 dias, aqui também. No outro dia foi trabalhar, chegou em casa, por isso estava na porta. Aí eu... Nossa. Assim, não assim, tiveram vários comentários no grupo, eu conheço, porque assim, brasileiro, né? Enfim, mas conectando tudo. Essa aí eu já coloquei uma interrogação. Não sei se é verdade, mas eu não duvido. Eu não duvido. Também não duvido. Né? Você chega em toda a sua vida ali, seu endereço, seu tudo. Vai que por amostragem, né? Não sei. E aqui, outros programas que o governo está disponibilizando. Uma linha para suporte à saúde mental das crianças, se não estiverem sendo bem nesse isolamento, um apoio profissionalizado. Legal. Aqui no Canadá, aqui em Ontário, no Canadá, mas assim, falando mais da província de Ontário, que é onde eu moro, né? Aqui na província tem um programa chamado OZAP, que é financiamento estudantil. Aí eles já prorrogaram, falaram, olha, você não vai ter que pagar seu empréstimo entre 30 de março e 30 de setembro. Estão congelados, não precisa pagar, porque as pessoas não estão trabalhando, não tem como pagar, né? Aqui, o serviço a saúde universal aqui, se você é residente ou é cidadão, você tem a saúde gratuita. Chama o OHIP, né, que é o Ontario Health Insurance Program. Se você tem um HIP, eles estão oferecendo também uma cobertura, um médico online. Se você tem o cartãozinho de saúde daqui da província, e é gratuito. Tudo para evitar que você, né, saia de casa, para você ficar realmente, né, isolamento total. Aí aqui, essa telinha aqui do lado, deixa eu voltar aqui, é uma tela até do meu celular. Aqui tem um negócio, se porventura uma criança for raptada ou desaparecida, tem um tal do Amber Alert. Não sei se você lembra, Jaque. Lembro. Todo mundo que tem o telefone na província recebe o alerta com os dados, né? Sim. E aí eu nunca tinha recebido por outra razão que não fosse o Amber Alert. E aí aqui colocaram, olha, vamos combater o Covid, é uma doença que pode ser fatal, fique em casa, só sai se for para fazer compra, se for extremamente necessário. E eles mandam sempre, né, em inglês e francês, e mandaram para todos os celulares. Ou seja, as pessoas estão não é aquele mesmo quando tem tempestade de neve que eles avisam? Acho que é nesse mês que eu recebia. Recebia também? Acho que sim. Não lembro, já que vai ser bem sincero. Bom, também tanto faz. Eu só lembro do Amber Alert. Não sei se talvez outro aplicativo, mas faz sentido, porque assim, tem pelo menos assim, quando é no inverno, vira e mexe, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, tem uma questão mais delicada, né? Mais delicada, que realmente vai parar tudo, que é para todo mundo fazer home office, escola fecha, isso acontece. Pode ser isso também. Aliás, o meu acidente foi porque eu também não respeitei um pouco esse home office, né? Achei que não era assim tão...
Então fica a dica, não desrespeitem. Observem os alertas, os alertas. Porque foi, é verdade. Então, aí aqui tem muita... É triste, mas pelo menos tem essa matéria aqui falando que, olha, o setor de alimentos está contratando, está desesperado por funcionários, tem muitas vagas disponíveis. Aí aqui algumas coisas do Facebook que expandiu o fechamento das escolas até 4 de maio. Aqui, como é primavera, temporada de cotas, as pessoas viajando, já estão falando, olha, se você mora, fica em casa, não vai descansar no seu cottage, não fica se mexendo, fica em casa quieto. Aí eu vi no jornal também, acabei que eu não coloquei aqui, o prefeito de Moscou, que é uma região linda aqui de Lagos, uma delícia. Assim, quando vier para o Canadá, visitem, é incrível, lugar super bonito, mas o prefeito lá falando, o representante dele, por favor, não venham, fiquem, não venham para o seu cottage de Muskoka, por favor, fica todo mundo em casa. Porque senão você vai acabar levando o problema para lá, né? Uhum. Aí aqui estava ali, você está na paz, higienizando todas as suas coisas em casa, quando chega do mercado, aí você vê que o vírus pode sobreviver 28 dias na geladeira. Eu falo assim, minha Nossa Senhora, e haja limpeza aqui das coisas. Recebi aqui essa matéria. E aqui uma coisa diferente do Brasil, essa questão de delivery, supermercado, não é tão comum como é aí. Eu me lembro que em 2016, quando eu me mudei para cá, eu morava em Brasília antes de vir para cá, eu fazia minhas compras online, pelo Pão de Açúcar, entregava tudo certinho, maravilhoso. Quando cheguei aqui não tinha isso. Estão começando agora, né? Ou seja, se não for pela mão, vai pela dor. As empresas têm que mudar, porque não estão fechando, você tem que limitar a quantidade de clientes, você está higienizando os carrinhos, as pessoas não querem sair, você também tem que vender. Enfim, estão começando mas estão engatinhando ainda nesse sistema de delivery. Eles fazem, as entregas são demoradas, ou então você faz o que eles chamam de curb pickup, você compra e vai pegar lá no mercado, num cantinho separado, sem contato humano, mas também não é assim, comprou, pegou. E aí, uma colega nossa aqui postou num grupo, Networking para Brasileiros. É um dos vários grupos aqui que tem no Facebook, mas esse é muito bom, esse eu recomendo, viu? Se alguém quiser emigrar para o Canadá, esse grupo do Facebook é muito bom. Uma colega está divulgando aqui um aplicativo para você ter uma noção de como é que estão as filas do mercado. Porque as filas estão dando volta no quarteirão. Agora, na Páscoa, fechou sexta e domingo, sábado estava assim, loucura. 40 minutos de fila para entrar no mercado. Tá complicado. E aqui, tirei uma foto também, aqui, um screenshot do consulado brasileiro, dizendo que as únicas companhias que estão voando para o Brasil, United e Latam, mas assim, isso é hoje, pode não ser amanhã, né? Ou seja, brasileiros, quem tem que voltar para o Brasil, volte logo, porque a quantidade de voos está reduzindo e é realmente imprevisível, né? Complicado. E aqui naquela conversa prévia que a gente teve, vocês me perguntaram como é que está o acesso à justiça, está limitado, só o que for essencial. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, passa o link, e falando que, assim, alguns casos específicos, entendeu? E aí eu achei muito bacana, aí a Tide, a Chamber já estava postando aqui no Facebook, falando, olha, a justiça está parada, está fechada, o acesso não é o mesmo, mas a mediação pode ser feita online, né? Aí ressaltando a importância, né, e como é viável, como é interessante o ODR, né, o Online Dispute Resolution. E aqui, só para acabar o que está acontecendo aqui, que eu achei nas redes sociais, que eu falei que a polícia está investigando, começaram há umas semanas atrás, avisando, olha, só isso pode ficar aberto, não sai de casa, se você vir alguém que está violando as regras, olha esse telefone aqui, ligue para esse telefone. Aí depois, acho que foi semana passada, ou retrasadas, semana passada, olha, nessa semana, mais de 160 policiais vão estar na rua, educando a população, alertando sobre a questão de ficar em casa e tudo. Na outra semana, a polícia começou com tolerância zero, para quem não está respeitando, né, o distanciamento social. Você não pode andar em grupos de mais de 5 pessoas, e tem que ser, se for em grupos, tem que residir, né, tem que todo mundo casa. E aí teve uma notícia aqui que o pessoal estava comentando aqui nos grupos que uma família estava passeando lá de patins e levou uma multa, $880. E aí, né, o bicho está pegando. Tem que realmente ficar quieto, respeitar, porque assim, é triste você ver tanta gente perdendo emprego, né?
enfim, é para fazer, é para fazer. Se as pessoas não estão obedecendo, às vezes só vai quando vai no bolso, né? É, verdade. E aí, enfim, em linhas gerais, é isso que está acontecendo aqui. Todo mundo em casa, sem sair do mesmo jeito e fica em casa. Hashtag fica em casa. E aí eu separei agora uma parte para falar da mediação em Ontário, aqui, que tem algumas diferenças com relação ao Brasil. Aqui tem o chamado Mandatory Mediation Program, o programa de mediação mandatória, que funciona para 3 cidades na província, para Toronto, para Ottawa, que é a capital, e para Windsor. A mediação, em alguns casos, né, que tem os critérios dados lá no site do Ministério, ela vai ser obrigatória e ela vai ser conduzida por um mediador privado. As partes elas podem escolher o mediador de comum acordo, né? Tem que até 30 dias para fazer essa escolha. Se por alguma razão eles não acordarem com relação ao nome, o coordenador do programa, né, no tribunal, vai designar o mediador que vai ser responsável pelo caso. Essa mediação tem que acontecer em até 90 dias e pode ser adiada no máximo por até 60 com autorização prévia do coordenador do programa. E aí as partes, em até 7 dias antes da data da mediação, elas têm que mandar para o mediador todas as informações com relação ao caso. As iniciais, proposta, tudo que for relevante com relação ao caso, para que a reunião seja bem efetiva, todo mundo esteja preparado, para que seja realmente uma coisa resolutiva, né? A mediação é realmente com o intuito, se for possível, de ser feito um acordo. E aqui eu trouxe alguns dados, assim, o site ele expande e fala uma série de coisas. O que é mediação, como é que funciona o programa, os benefícios, os detalhes da lei, onde acontece, quem comparece, quanto tempo dura, qual é o papel do mediador, quais são as obrigações das partes. Mas eu trouxe aqui uma questão, assim, quanto custa? Porque é interessante, né, a gente saber quanto é que estão pagando pelo serviço. Porque é uma área, né, que não é tão grande e, assim, é muito plural. Não existe exatamente um salário mínimo, né, para a atuação de um mediador. Mas, em linhas gerais, o que se paga aqui, né, se seu caso se enquadrar na mediação mandatória, vai custar $600 para uma mediação que tenha 2 partes. E isso inclui uma preparação de meia hora por parte, 1 hora de preparação e 3 horas de sessão. E aí pode ser prorrogado, aí vai sendo o pagamento proporcional. E aí as partes vão dividir igualmente esse custo, né? O custo da mediação. Agora, uma coisa interessante é que essa lei é de 90, se eu não me engano, e esse valor foi designado lá atrás. Ou seja, está $600 há muito tempo, assim, por mais que a inflação aqui não seja, né, quanto em outros locais, de fato está um valor totalizado. Já conversando, fazendo networking e conversando com outros mediadores com relação a o que eles achavam desse valor, eles falaram que não, que é inviável, assim, né? Não que seja inviável, óbvio que tem quem faça. Se você for lá no site do governo, vai ter uma lista de mediadores, mas cada vez mais, assim, muitos profissionais estão desinteressados em aplicar essa tarifa porque realmente ela tá um pouquinho defasada. E até, se tu me permite um adendo, Silvia, porque assim, também, mesmo essa mediação que é mandatória, isso não é feita nem dentro do judiciário, nem em hipótese alguma, né? Eles fazem convênios com Câmara ou instituições. Eu trabalhei, a gente estava conversando essa semana, estava contando para a Silvia isso, na St. Stephen's, que é uma instituição, ela tem parte de dinheiro de governo, parte privada, né? E eles fazem mediação. Só que o que acontece? Quem quer aprender mediação lá, já faz mediação nesses locais, porque geralmente os mediadores são voluntários e fazem para adquirir experiência, né? E aí, que era o meu caso, como eu tinha um background jurídico, eles me colocaram para... Na St. Stephen's eu ia em 2, 3 fóruns por semana, onde tinha aquelas audiências de first appearance, o juiz oferece, é a primeira vez que a pessoa vai em corte, e aí o juiz oferece para eles a possibilidade, quando é um caso que eles entendem como possível para mediação, para as partes mediar. As partes concordando, aí sim, entra o mediador, que no caso eu estava ali, conversava separadamente com cada uma, explicando o que é a mediação, aí faz todo esse papel educativo e vendo se a parte tem interesse. Aí já faz uma pré-entrevista para entender o caso. Automaticamente, quando eu volto lá para a corte de novo, né, que é o judiciário, eu já explico para o juiz, olha,
esses cidadãos aqui que estavam em discordância, em conflito, eles aceitaram a mediação, já suspende por 3 meses, como você falou. Então, já é automaticamente a suspensão. E são várias instituições que fazem voluntário. Então, assim, Sim. Claro que você pega mediadores com já experiência, esses valores são muito aquém, porque é outra realidade, é até difícil, às vezes, da gente... Acaba que não é nem justo explicar, fazer esse comparativo, porque, assim, o que é pouco aí e o quanto... não só a questão financeira, mas a questão de procura e de entendimento do que é a mediação ainda é muito superior ao que a gente tem aqui, né? As pessoas, o judiciário aqui, pra você ter noção, o judiciário ele faz internamente a qualificação, até porque está fugindo um pouco da atividade fim do judiciário, né? A mediação acaba que não é exatamente o julgar um processo, então foge da atividade fim, as pessoas às vezes não têm a qualificação. Até pouco tempo, agora tem se falado muito em capacitar os mediadores, mas eram estudantes, eram estagiários que faziam. Eu fiz conciliação, como você falou, eu fiz conciliação em 98, 99, enfim. Não vou nem entrar em detalhes para não entregar. Há muito tempo atrás, que eu era estagiária e me jogavam dentro da sala para fazer. Então, assim, essa falta de cuidado é totalmente diferente, né? A gente hoje aqui não tem também nenhuma referência, mas acho que o que mais difere e o que torna talvez não atrativo de entender, não é só por uma questão de valores, é porque, como é muito procurada a mediação no Canadá, em comparação com o que a gente tem aqui, um bom mediador, ele tem trabalho, ele ganha muito bem, ele faz várias coisas, ele não precisa, né, às vezes, fazer parte desse rol dos mediadores nos mandatórios. Não, Porque assim, ele não precisa estar na lista, porque assim, as partes têm a liberdade de selecionar alguém da lista ou ir para o mediador privado. Ou seja, os advogados já conhecem os mediadores, os próprios advogados das partes já indicam para aqueles mediadores que são mais conhecidos do mercado. E existe uma série de locais que já são assim... nossa, agora me faltou o nome da empresa, mas assim, escritórios, né, empresariais, onde você tem uma sala, um andar que funciona. Ali só funciona a mediação. É uma empresa que fornece as salas de reunião preparadas para mediação e com coffee break específico, com os horários já ajustados, sabe que mais ou menos é 3 horas, ou então pode se estender. E toda uma logística preparada para sessões de mediação, que eles funcionam, como era? Verbatim. Vai colocar essas salas, é isso, Jaque, Silvia? Nesses locais você loca você como mediador para fazer? Você loca, isso. Tá. O mediador loca, organiza tudo e aí ele repassa o custo. Já conversei, já fiz shadow, shadow seria tipo assim, acompanhar, né? Você assistir, né, o mediador. Você vai sombreando, você acompanha o mediador para conhecer mais um pouco. Seria tipo assim. Observer, né? É o observer. Isso, você vai como observador e aí o mediador organiza tudo. Depende, cada um vai organizar a prestação como achar mais conveniente. Mas assim, muitos fazem isso. Eles, os advogados das partes vão destacar aquele mediador para o processo, ele vai cuidar, ele vai dizer, olha, vamos, aqui minha agenda é essa, estou disponível para tal dia, vai ser nesse endereço aqui, que são escritórios específicos de mediação, e aí vocês vão querer lanche, vocês vão querer almoço, vocês vão querer o quê? Aí as partes já negociam com os advogados, como é que vai ser a questão do coffee break, já está tudo organizado, são várias salas, até a questão do coffee break, a própria empresa organiza, e depois o mediador manda a conta. Legal isso. É muito bom. Manda a conta inteira e fala, olha, aqui são meus serviços, aqui quanto... Checklist, tem? Né? Checklist. Meu serviço, o imposto, o coffee break, o aluguel da sala, a gente ficou conversando mais 1,5, né? A mediação estendeu, em vez de 3 horas, durou 4 horas e meia, porque assim, eles também fazem pacotes mais... Claro, tudo depende da gravidade do caso, é muito caso a caso, mas em geral, né, se começarem com essas 3 horas para um caso mais simples, né, aí o mediador manda a conta e as partes dividem igualmente. Aí fazem um pagamento direto para o mediador. E aí, na sequência, o mediador tem que fazer um relatório, óbvio, de forma sucinta, que você não vai colocar detalhes do que fecharam e tudo. Teve acordo, não teve acordo. Faz um relatório e manda para o governo, para o coordenador do Ontario Mandatory Mediation Program, para saber, olha, esse caso que aqui deram entrada na justiça, mediação é obrigatória, a mediação ocorreu em tal data, tais partes compareceram, o acordo foi firmado, vai ser pago assim, só o que é estritamente necessário.
E aí encerra o caso, assim, no caminho feliz, né? Tendo acordo. Senão, aí segue normal pela justiça. Silvia, só para uma coisa que assim, eu sempre achei muito interessante, antes de passar para o próximo item. Primeiro que assim, o que difere muito das pessoas procurarem mais a mediação do que o judiciário? Primeiro que assim, em área de família não existe, né, mediação dentro da área da família. O que é muito... Não é mandatório, existe, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, não está nesse sistema. E você quer, é sempre através dessas empresas que fazem, não é os funcionários do judiciário, não é o poder público dando um jeito de fazer, né, da forma que pode. Então, isso é um grande incentivador da mediação difundir, porque aí você vai procurar outras formas, vai ter práticas colaborativas, vai ter mediação, que é muito forte, para resolver problemas de divórcio, herança, enfim. E outra coisa... Desculpa, só um parênteses. Você está falando no Brasil ou falando aqui? Estou falando aí. Aí não existe no judiciário de família. Dentro do judiciário de família, na vara de família, não existe mediação. Certo. Né? No judiciário. Existe de você fazer fora... E outro ponto que é muito difundido é o fato de que é muito caro. E é muito mais caro dar entrada. Não é que seja mais caro do que aqui, porque quando você dilui ao longo do tempo, talvez aqui até seja mais caro. Mas como para dar entrada numa ação não é tão caro quanto é no judiciário aí, as pessoas têm essa ideia que tem pequenas causas, tem outras formas, e tem justiça gratuita, né, a torta e direito, e aí acaba que realmente as pessoas ingressam muito no judiciário. Isso não incentiva, né, a mediação. Então, é interessante só fazer foi uma das coisas que eu fiquei mais surpresa. A RIS também fala que sempre, né, nos Estados Unidos é muito caro também, né? Caríssimo, a mediação. Caríssimo. Essa questão da onerosidade dos tribunais norte-americanos e canadenses e nos demais lugares que a mediação se desenvolveu mais rapidamente, tendo em vista justamente essa questão da onerosidade, né? No Brasil, hoje, ela chega mais bem acolhida, não tanto pela onerosidade, mas sim pelo tempo, né? Porque acaba sendo... Todo mundo tem acesso, tem a possibilidade de entrar no juízo de forma gratuita, só que o barato sai caro. Aquele negócio de a conta sai muito caro no final, porque você vai ficar 10 anos, 15, e assim, realmente essa é a grande busca que o judiciário brasileiro tenta apoiar, que a mediação... Ela realmente dissemine dentro do Brasil, em razão de que, além de os tribunais estarem repletos, né, inflacionados de ações, né, ainda as ações demoram muito, justamente pelo grande número de ações que se tem para julgar. Então, o nosso olhar é um pouco diferenciado nesse sentido, né? Porque, claro que a gente está buscando o custo no final das contas, mas é como a Jaque falou, no início, né? Se você diluir, né? No início é barato para nós, mas se diluir ao longo do tempo sai muito caro. E aí é por isso que tem que incentivar, né? E aí aquela questão, tá fácil, vamos entrar, não vou pagar. Aí entra. Aí tinha muita expressão que eles falavam, como lá no TJDFT, é triste que o judiciário está virando uma instância administrativa. Porque, assim, casos que poderiam ser resolvidos de forma mais simples, que até pegando um gancho aqui para os tribunais administrativos aqui, né? Casos que poderiam ser resolvidos de forma mais simples estão vindo para o judiciário, casos complexos que precisam de tratamento, atenção e tempo e são onerosos para a organização, para a instituição, estão no meio do bolo, né? Realmente é caríssima a justiça, eles realmente têm esse interesse em divulgar a mediação, porque a justiça é cara, que é realmente muito cara. E aí tem uma coisa aqui diferente no Canadá, que até a Jaque falou que toda vez que... Eu amo esse assunto, Isso é interessantíssimo, uma coisa que, assim, é uma das diferenças, né, Canadá-Brasil. É que existe os chamados... Silvia, sem querer só explicar para as pessoas que tribunais, porque não é tribunal judiciário agora, né? Fazer esse link. Nós estávamos falando de judiciário até aqui. O tribunal administrativo não é judiciário, aí a Silvia vai explicar. Exato. Seria uma etapa anterior, um órgão que você pode acionar, que menos oneroso, mais simplificado e mais especializado, né, caso a caso, para evitar uma escalada para a justiça. Mais uma alternativa à população. Claro que se você quiser acionar, entrar na justiça, você vai poder, mas se existe um tribunal administrativo especializado, é muito mais vantajoso. Aqui, no que seria o Ministry of the Attorney General, seria o Ministério do Procurador-Geral,
digamos assim, seria esse órgão, ele supervisiona 19 tribunais administrativos que se dividem em 3 grupos. O Social Justice Tribunals Ontário, de Justiça Social, Meio Ambiente, Território e Meio Ambiente, e Segurança, Licenciamento e Standards. Eu vou focar um pouquinho hoje no SJTO, eu trabalhei em um dos tribunais que faz parte desse cluster, que é o Social Benefits Tribunal. Vocês vão ver como é bem específico, é bem especializado. E aqui, essas informações todas que eu estou trazendo, eles estão no próprio site do governo, e eles explicam aqui, o que eu acho muito legal aqui é o cuidado, é a questão da acessibilidade, tudo é muito explicado. O acesso à informação é tudo muito transparente, é tudo muito explicado. Se você quiser receber informação em casa, num outro meio, uma letra maior, um cuidado, alguém para falar no telefone, tudo disponível em várias línguas. Eu vou até comentar mais um pouquinho como é que foi a experiência no Social Justice Tribunal, no Social Benefits Tribunal, que foi uma coisa que chega a dar gosto de ver. Você vê que realmente é algo que está disponível para a população. E aí, sim, resumindo, são órgãos administrativos, mas são vinculados ao Ministério. Né? Eles são alternativas à justiça e são menos dispendiosos, mais simples, mais rápidos e menos formais. E eles são independentes na tomada de decisão. Ou seja, às vezes as pessoas ficam pensando, é do governo, então vão decidir em prol do programa do governo. Não, eles são independentes. Por isso que tem essa separação. Se no final você ficar insatisfeito, você pode escalar o caso para a justiça, mas obviamente, se existe um tribunal especializado que avaliou aquele caso, né, isso tudo vai ser levado em consideração. Mas só para deixar claro que o tribunal administrativo, ele é independente, ele é vinculado, subordinado ao governo, mas o processo decisório é independente. Tá. E aí eu vou falar um pouquinho da mediação no Canadá por meio das experiências que eu tive, dos locais onde eu passei. E aí, como eu falei para vocês, o Social Benefits Tribunal, ele é um tribunal administrativo que ele escuta alegações, apelações dos cidadãos quando eles foram negados ou quando tiveram benefício, quando o benefício que eles solicitaram foi negado, ou quando o benefício teve o valor reduzido. E eles fazem gestão de 2 benefícios específicos, que é o Ontario... Eles não fazem gestão dos benefícios, eles fazem gestão das reclamações e pedidos com relação a esses benefícios, que são 2, o Ontario Works e o Ontario Disability Support Program. O Ontario Works é um benefício que você recebe se você é residente ou cidadão canadense e não está se colocando no mercado de trabalho. Você não está trabalhando, está desempregado. Aí existe uma série de critérios para se você é elegível ou não, você aplica e você recebe esse suporte para você ter um suporte financeiro enquanto você não está trabalhando, para você não ficar na rua, digamos assim, tem um suporte. Ou se você tem algum disability, alguma deficiência, alguma limitação de saúde, você não pode trabalhar, existe esse outro programa. E assim, por exemplo, você teve um acidente, machucou a perna, está 1 ano sem trabalhar, um exemplo assim, bem geral. Você pode aplicar pro ODSP, para esse Disability Support Program, mas claro, a intenção não é que você fique no benefício para sempre. Não é que você fique recebendo o benefício, não posso trabalhar mais um dia, você vai poder. Mas aí às vezes acontece que o médico fala que não, você fala que não está apto, mas você fala que não está apto, o médico lhe avalia, fala que você está apto, aí você vai gerenciando, porque assim, tem o tribunal, tem os programas e tem o cidadão. O cidadão ele vai se relacionar com o programa, com o OW ou com o ODSP, e aí se porventura o benefício for cortado pelos programas, ele pode subir para o tribunal. Mas aí bem aquela metodologia de ADR. Olha, tentem conversar primeiro. Se vocês não conseguiram se entender, programa e cidadão, aí vocês podem subir o caso para o tribunal. E aí, se porventura, beleza, o programa falou, realmente, seu benefício está reduzido, ou seu benefício está negado, você não é mais elegível, e o cidadão discordar, após conversar de novo com o programa, aí ele pode subir, pode escalar para o tribunal. O tribunal vai fazer uma avaliação do caso, vai pedir documentos, vai fazer uma comunicação prévia, e aí eles têm uma conversa prévia com o cidadão, com o reclamante, digamos assim, e o objetivo final é ter uma hearing, que eles chamam, uma audiência com o que eles chamam membro, um árbitro. Só para a hearing é como se fosse a arbitragem aqui, né? Que aí são 3 pessoas que vão decidir. Então começa com uma mediação e passa para uma arbitragem, né? Isso, começa pedindo
Aí o tribunal, mais uma vez, ele vem, aí tem os que eles chamam os AROs, os Appeal Resolution Officers, que seriam tipo os mediadores. Eles vão pegar o telefone, as mediações são essas acontecem por telefone, vão ligar, porque como atende a província inteira, fica aqui em Toronto, não dá para ficar recebendo para essa fase prévia. Vão pegar o telefone, aí vão fazer conferências entre o reclamante e o programa. Muitas vezes, assim como a gente vê na justiça, em família, em qualquer tipo, a comunicação é o problema. Uhum. O programa pediu um documento, a pessoa não entendeu direito e não mandou e faltava alguma coisa. Eles vão filtrando para realmente só escalar para uma arbitragem, para uma análise do membro, se for realmente uma questão que mereça seja arbitrada, né? E aí, esses AROs, esses Appeal Resolution Officers, eles vão fazer essa conversa prévia e aí pode ser que se resolva, aí encerrou o caso ali, a pessoa entendeu, ok, meu benefício realmente vai ter que reduzir, eu entendo por quê, ou então, realmente o programa se equivocou, ou então nem o programa se equivocou, olha, você não me mandou o documento, você deve mandar, aí vai. E o mediador sempre ali, fazendo uso das suas técnicas de dispute resolution, tentando fazer com que as partes cheguem num acordo. Mas se não, aí vai escalar e os membros vão decidir. Os membros que são os árbitros, eles chamam de member aqui, ou adjudicator, seria adjudicador. Árbitro, né? Seria o árbitro. E o que eu acho muito interessante é que você vê, mais uma vez, a questão da acessibilidade. Se você, aqui, Toronto não só, né? O Canadá como um todo, a população 50% nasceu aqui, 50% nasceu fora. Ou seja, tem gente do mundo todo, de todos os backgrounds, com todos os idiomas, de tudo. Eles têm uma lista de intérpretes, você pode pedir esse auxílio, você pode ter um support person com você. Obviamente, se você falar, essa aqui é minha mãe, eu estou muito nervosa, não estou em condições de ter essa conversa, eu preciso de até por questões de saúde mental, não estou confortável, fico muito nervoso, fico ansioso numa situação como essa, você pode ter um auxílio, ou seja, a acessibilidade aqui que eu acho incrível. E aí, é assim que funciona. Ou seja, é um tribunal administrativo vinculado a um dos 3 clusters que é geridos pelo Ministério, né, do Procurador-Geral, e bem especializado, cuida desses 2 programas apenas. E aí tem vários outros. Aqui em Toronto, aqui em Ontário, tem 19 tribunais administrativos. Né? E assim, bem técnicas de ADR. Você vê assim, não falar, eu vou ter uma mediação, mas é uma mediação que acontece. Né? É um Appeal Resolution Officer, é um oficial de solução das apelações. Ele está ali para resolver o caso da melhor forma possível e já evitar a escalada e que as partes se entendam. Você tem que realmente precisar de uma análise técnica para realmente refinar isso aí, assim, para ter a atenção necessária, se necessário for. Né? Outro lugar que eu até comentei com vocês lá atrás, que eu passei, que eu fiz o placement, foi no ADR Institute of Ontario, na ADRIL. É uma organização... Que é não deixa de ser um tribunal administrativo também, né? Olha, já que no caso da ADRIL, ele tem no governo? Ele tem não, ele é non-profit, ele recebe, ele é sem fins lucrativos, mas recebe verbas do governo para se manter. Os diretores, quem são os membros do board são voluntários, os diretores, né? O staff é pequeno, mas a diretora executiva tem salário, a pressão do marketing, tudo, mas assim, é uma enxuta. E qual é o objetivo? É divulgar, implementar, gerir os programas de ADR. Não está regulamentado, né? Antes de mudar para esse assunto, só queria fazer um adendo nos tribunais administrativos, porque assim, eu sinto às vezes que as pessoas têm muita dificuldade de entender um pouco isso aqui, e é porque é muito cultural a mediação, a resolução de conflito fora do judiciário. Existe um lado de autorresponsabilidade no canadense muito forte nesse sentido, em que todos os órgãos do governo, quase que todos, e eu tinha isso muitas conversas com a Cynthia Summers, nossa professora, justamente dessa cadeira, né, de tribunais administrativos, porque eu enlouqueci quando eu ouvi isso. Isso é muito revolucionário. Você imagina cada braço do governo criando uma forma de resolver os próprios problemas. Então, a Cynthia trouxe hoje o que acontece no Ontário, mas eu me lembro que a Cynthia sempre falava para mim, Cynthia, mas quantos existem no Canadá? Ela disse, já que eu não sei precisar, porque todas as esferas, governo federal, governo estadual, todas as províncias,
todos os municípios que criam formas de resolver os seus próprios conflitos de uma forma escalonada, começando com negociação no site, como você falou, melhorando a comunicação, depois a mediação, depois chegar na adjudicação, que seria a nossa arbitragem, são considerados tribunais administrativos. E entra nesse rol, inclusive, os tribunais que são, por exemplo, da Bar Association, do pessoal da advocacia no Canadá. Só que são profissões regulamentadas. É porque o árbitro, acho que ele não, como não é, e ele é uma ONG, na verdade, talvez, que faz sem fim, mas assim, a característica de se digamos assim, auto-resolver os próprios conflitos, ou conflitos daquela categoria, dos cidadãos que usam aquele determinado serviço, e criar uma forma escalonada, é um tribunal administrativo. Isso, sim, entendi a perspectiva. Pois é, e assim, isso é uma coisa que eu discutia muito com a Cíntia, porque eu acho fantástico. Imagina, é de uma autorresponsabilidade que a gente está buscando levar para o mundo inteiro, né? E são independentes. Aí você falou dos clusters, só para explicar também um pouquinho para as pessoas o que são esses clusters, né? Porque às vezes o pessoal não entende um pouco os clusters. Peraí, tem algumas pessoas aqui, tá? Aqui o pessoal pede solicitação para mim, aqui eu estou vendo se tem alguém querendo entrar. O cluster nada mais é do que, de repente, eles investigam que alguns tribunais têm atividades afins. E criam grupos. Então, esse grupo ele vai ser gerido por um departamento, dependendo da finalidade, e gerencia. Mas ali tem vários tribunais, né? No meio, assim, do grupo. Um outro membro do Social Justice Tribunals Ontario é o mais... eu acho que eu estava olhando os relatórios anuais. O Social Benefits Tribunal é muito demandado, mas o mais demandado de todos é o Landlord and Tenant Board. Ou seja, disputa de locatário e inquilino é ali. E assim, eles estão, assim, o site é super preparado. Olha, eu faço gestão disso aqui. Isso aqui você vem reclamar aqui, isso aqui você não venha. Se porventura... tem vários estudos de caso, tem as facts lá super completas. Eu quero fazer uma renovação no meu imóvel, mas o locatário, o inquilino tem que aprovar, não tem. Eles destrincham no site, já falam do processo. Se você vier aqui, já vem com uma coisa assim, entendeu? Já dão esse acesso à informação, à transparência na largada. Tem gente lá para explicar. Mas se você quiser entrar com audiência, você pedir uma audiência com um membro, com um árbitro, você pode. E as audiências são abertas. Eu já fui assistir algumas. É bem interessante. Nem todos são abertos, né? Porque assim, tem alguns tribunais que, tipo, de imigração, que era da Cíntia, não deixava. O Landlord and Tenant Board, dos locatários inquilinos. E outra coisa que eu achei fantástica, eu tive a oportunidade de um dia eu pedi para um juiz, na verdade foi a Mary Nichols que conseguiu para mim, um juiz como se fosse um small claim, um juiz de pequenas causas aqui, né? As nossas juizados especiais. Eu vi ele, de plano, ele recebeu 2 casos em que já tinham passado pelo Tribunal do Landlord Tenant Board, quer dizer, já tinha tido alguém entrou, não quis a mediação, ou chegou a ter uma decisão pelo adjudicador e não seguiu, que ele de plano indeferiu. Eu disse, não, isso é caso volta para o Tribunal Administrativo. Então, assim, existe... Volta para lá. Isso, vai resolver lá. Eles respeitam muito, a não ser aqueles casos realmente em que a lei diz que há uma irregularidade e tal, mas caso contrário, já é um costume e a justiça respeita muito, né? Porque isso está na legislação. E as pessoas procuram os tribunais, porque é mais barato. Isso, e o processo é bem desenhado. Eles dão critério. Quando existe critério, fica mais fácil você gerir. Verdade, critérios claros, verdade. É o que eu acho incrível aqui, e acesso à informação e transparência, entendeu? Verdade, e você, assim, se qualquer reclamação que você faça, você vai ser tratado com respeito, mas assim, com critério e objetividade. Também não vem pedir coisa que é, assim, relevante, porque foi o que você falou. Volta lá para o Tribunal Administrativo que não... Né? E aí que você falou com relação... Uma consideração só nesse debate de vocês duas, de que essa é a grande diferença, e que assim, eu e a Jaque, a gente já escreveu até um paper em relação a isso, né, Jaque? Isso. E, na verdade, o exemplo tem de vir de cima, né? Então, essas vezes, é aí que falha um pouco para a gente, que talvez as pessoas não recebem da mesma forma natural que os canadenses recebem o Instituto da Mediação para resolver os problemas do seu dia a dia, né? Porque, assim, aqui não se faz, né? O governo não faz isso. Existe isso implantado dentro do próprio governo, né?
dentro do município, dentro do estado, dentro do estado, digamos, federal. Não existe. Não existe. Não tem um critério, não tem um processo desenhado, né? Nós temos um Código de Processo Civil que traz agora que nós precisamos criar câmaras de mediação e arbitragem dentro de municípios, da esfera pública, na verdade, municípios, regiões, aí que tem as associações de município, estado, enfim. E o movimento ainda é muito pequeno. Existe alguma coisa, mas ninguém entende como funciona. Então, assim, a gente está bem mais incipiente, bem mais atrasado, e é por isso que a gente gosta muito de ouvir vocês falando. Eu gosto de ouvir a fala da Jaque, porque ela vivenciou isso, a tua, né, que está trazendo isso para a gente, porque assim, é uma forma de a gente ver que ninguém está inventando nada, isso já funciona. Não é inventado, exatamente. Por que o governo não... Obviamente que ele tem que trazer para a realidade brasileira, mas em tudo a vida é assim. Tu tem que trazer para a realidade, mas tu tem que olhar o que está dando certo lá fora. Então, isso pode ser feito de uma forma um pouco diferente, mas dentro de municípios, dentro de associações de municípios, dentro do governo do estado, né? Eu e a Jaque temos um paper escrito em relação a isso, inclusive, né? A gente logo vai disponibilizar, que é trazendo um pouco dessa realidade que lá fora dá certo, para que as pessoas possam ver que isso é natural, para que isso flua mais natural, né? O exercício da mediação, da negociação, enfim, era isso que eu queria contribuir. Excelente, bem lembrado. Não vamos concordar mais, é justamente isso, o critério existe. Tudo que é novo, que você vai implementar, vai ter aquela resistência, vai ter aquela dificuldade no começo, mas faz parte. Se não começa, não começa nunca. Se não der um pontapé inicial, tem que começar, porque realmente depois de implementar uma estratégia dessa, né, macro, os benefícios vão ser muito grandes. Eu concordo com vocês. E aí, já que você perguntou se a ADRIO que seria tipo um tribunal administrativo, não exatamente. Ele é separado, ele é algo provincial. O que a ADRIO faz? Ele é o organismo que mais se assemelha de um órgão regulamentador, porque eles fornecem duas qualificações, que é o Qualified Mediator e o Charter Mediator. Tem um critériozinho desenhado, você tem uma quantidade mínima de mediações para cumprir, você tem que fazer uma série de treinamentos, tem que ter uma quantidade de horas, você tem que se filiar à instituição, ao ADRIO, tem que comparecer aos eventos, existe todo um processinho desenhado. E aí, de acordo com a sua experiência, você pega uma certificação, quanto mais experiência você vai, você pega outra. O que existe, que aí é muito bacana na ADRIO, é o seguinte: assim como tem lá a listinha do governo de mediadores disponíveis para o programa de mediação mandatória, a ADRIO também certifica os mediadores e árbitros, dá as designações e tem a lista própria. Olha, essas aqui são as pessoas que se credenciaram comigo, que são associadas à nossa organização, que seguiram esses critérios, que ganharam as suas designações e que estão de acordo com o nosso código de ética. Eles são gestores do código de ética também, eles são a organização que aprova os cursos de ADR na província, ou seja, o curso da Humber, que eu e a Jaqueline fizemos a especialização, é um curso aprovado, certificado pela ADRIO. Existem cursos de curta duração, que não são de diploma, você não recebe o diploma, você não é certificado, mas você recebe, você recebe o certificado de conclusão. Nas várias áreas, também eles colocam lá os cursos que eles aprovam, tem uma listinha, e se porventura você selecionou um mediador para o seu caso, na lista dos membros da ADRIO, e porventura você está em desacordo com a conduta dele, você acha que eles não seguiram o processo que deveriam seguir, você pode fazer uma reclamação. Seria tipo um ombudsman, uma ouvidoria interna, assim, dos mediadores. Olha, eu acho que não seguiu, não foi ético, não estava adequado às melhores práticas. Aí você volta na ADRIO e faz, aí existe um processo também desenhado para isso, para fazer a avaliação. Aí a pessoa pode ser descredenciada, aí tem uma série aí tem um fluxo próprio. Entendeu? É isso que é a ADRIO. E assim, e eles têm como intenção também fomentar o networking entre os profissionais da área e quem não é da área, para conhecer mediação, para conhecer ADR, para conhecer negociação, arbitragem, são todos bem-vindos. Eles fazem uma série de eventos anuais, fazem eventos presenciais, fazem eventos online, dão uma série de treinamentos nas mais diversas áreas. E aí é bem bacana, foi uma experiência muito, muito rica, muito rica. Só pergunta, a gente tem tempo ainda, posso prosseguir?
Sim, vamos finalizar. Beleza, só porque eu fiquei preocupada com o horário, se era 5 horas, tudo. Vamos seguir, né? Mas também a gente tá pertinho já de terminar. Tá no mute. Oi? A Jaque ficou no mute dela, tava falando. Ah, certo. Não, é que eu tava dizendo que a gente conversou sobre 1 hora quando era para o Instagram. Então, agora, como tá aqui, a gente consegue ir um pouquinho mais. Acho que é um assunto bem interessante. Vamos seguir. Não, joia. Por mim, um prazer enorme. Vamos aqui, terminar. Vamos embora. Então, E aí, já, ó, tribunais administrativos, depois fui para o órgão de regulação da província, depois fui para o ambiente acadêmico. Na Ryerson, o cargo que eu tinha lá era de facilitadora. Eu trabalhava no departamento de integridade acadêmica. E aí foi aquela questão que eu expliquei um pouquinho mais na frente. Tudo, né, o que eu acho incrível são os critérios. Eles têm uma policy, a Policy 60, que fala o que é integridade acadêmica, o que é considerado quebra de conduta, qual é o processo que vai acontecer se porventura houver uma suspeita de quebra de conduta. Não é nem quebra de conduta, é suspeita. Porque eles sempre começam com suspeita. Eles não vão dizer se sim ou se não. É suspeita para ser respeitoso com as partes, respeitoso com os alunos. E se porventura a quebra de conduta foi constatada, foi realmente observada, o que acontece? Aí a policy fala isso. Fala que uma das possibilidades é ocorrer uma reunião facilitada entre aluno e professor, e aí eles contratam os facilitadores, e aí o meu background de ADA foi fundamental, inclusive é para você ver a importância do networking. As minhas referências profissionais foram meus professores da faculdade. Foram as pessoas que eu conheci na Adrio, com as quais eu fiz networking, enquanto eu trabalhei lá. Ou seja, aí você vai fazer aquele seu trabalho de formiguinha, de entrando no mercado e mostrando quem é você, seu currículo. Aqui o voluntariado também é muito forte. Quanto mais você se voluntaria, né? Essa é uma coisa que é muito, muito, muito bem vista. Enfim, aí uma professora minha, incrível, a Alicia Jaque, ela era facilitadora lá, ela falou, vai ter um opening na Rise, vai ter uma vaga na Rise, se você quer aplicar, eu faço, claro. E aí foi inclusive ela que me deu o treinamento, foi assim, maravilhoso, eles têm um binderzinho com todo o processo. Aí aquilo que eu falei, a reunião facilitada entre aluno e professor, ela tem todo um critério, tem um tempo definido, tem a questão da acessibilidade, mais uma vez, acessibilidade. O aluno é convidado para participar, fala, olha, existe uma suspeita do professor tal com relação a isso. Ele recebe um e-mail padrão, a comunicação também, o processo é todo desenhado. O aluno vai receber um e-mail padrão falando, olha, existe uma suspeita de acordo com a política tal, em tal disciplina, e as suspeitas que houve isso. O professor, estamos convidando você para a reunião com a facilitadora Silvia Sansoni e com o professor X da disciplina tal. Tal hora, confirme se você pode, se você não pode. Se não pode, por quê? Saiba que você pode trazer uma support person. Saiba que você pode ir que eles chamam de Student Union, na união dos estudantes da universidade. Você pode pedir para um Student Advocate, um advogado, né, algum representante, aquele funcionário da universidade que representa os estudantes. Ele pode ir com você, porque eles são especialistas na política de integridade acadêmica também. Se você não souber como se portar, se você não sabe o que você fez, se você é ou não considerado errado, se você tem dúvidas com relação à política, essa pessoa pode ir com você. Assim, eu acho incrível, porque assim, é tudo desenhado para ser fair, para ser justo. Entendeu? E tudo com critério, preto no branco. Ah, não, mas eu não citei. Quais seriam, né, as quebras de conduta? É plágio, é cola, é submeter o documento, né? Tava doente, foi aquele atestado, né, que foi atestado. Ou então disse que estava doente, mas não apresentou o documento. Tá tudo listado na política. O que é, o que pode e o que não pode. E essa é uma política, geralmente, da grande maioria das universidades canadenses? Tu poderia afirmar isso? Olha, o que eu sei, de acordo com o treinamento que eu recebi e com o networking que eu fiz, a minha professora, ela comentou comigo, ela é uma pessoa mais experiente, ela falou que a política de integridade acadêmica da Ryerson é uma das mais avançadas da América do Norte. E quando as universidades querem implementar, se espelham na política da Ryerson. Ou seja, tem também, eu sei que a U of T tem, eu sei que a York tem, mas essa questão, eu acho que a Ryerson é bem modelinho, sabe? Ela é bem pioneira, porque o processo é todo desenhado, essa questão da reunião facilitada e tudo mais. Assim também o que eu conversei com os professores, eles falam, eu dou aula em tal college, tal faculdade, e lá a gente não tem isso, então lá o processo não é assim. É difícil dizer, mas o que eu sei é que a Ryerson é um modelo na América do Norte. E quando as universidades vão implementar, se espelham na política da Ryerson para
para implementar, e é um modelo que dá certo, assim, né, que funciona. Mas, assim, a questão, não sei se eu te respondi com a pergunta, mas, assim, o cuidado com a integridade acadêmica aqui é muito forte. Se foi essa a pergunta, assim, como é o tratamento dos casos em outras universidades, eu não saberia te falar. Eu sei que na U of T, que eu já procurei, dei uma pesquisada, eu sei que tem algo similar. Na York University também tem. Não sei se é tão detalhada como a da Ryerson, se o fluxo, né? Se é tão vivo, tão rico em ADR como é na Ryerson, mas, assim, a questão de combate à quebra de conduta aqui é muito forte. Plágio é uma coisa bem séria aqui. Não vai fazer um artigo e não colocar a citação. E, assim, às vezes são denúncias, tipo assim, e muitas vezes o aluno não tinha intenção de plagiar, mas plagiou. Entendeu? Não coloquei as quotation marks, mas eu citei. Não, mas você citou errado, porque a regra de citação vigente e aceita internacionalmente não é essa. Tudo bem, você errou, então sabe que você errou. Aí o professor vai fazer a avaliação de acordo com a evidência que ele tem, o trabalho, que passou o Turnitin. Para quem não conhece, o Turnitin é aquele que pega todas as colas. Se você submete um trabalho online na universidade, você bota lá no meio eletrônico, na sua plataforma. Entreguei para Jaqueline, minha professora, entreguei para ela online. Jaqueline tem lá no computador dela o programa chamado Turnitin instalado. Ela faz o upload do meu documento, o Turnitin vai pegar tudo. Se você pegou de uma universidade na Malásia, ou na China, um pedaço lá da Venezuela, uma palavrinha ele vai acusar. Se você achou na internet, o Turnitin vai achar também. Ou seja, era muito isso. Chega o relatório, olha, e aí, o que você tem a me dizer sobre isso? E assim, eles querem ser justos, entendeu? E a função que eles batem muito na tecla, a função do nosso departamento não é punir, é ampliar o conhecimento a respeito da integridade acadêmica. Porque quando a pessoa vai, engraçado, os alunos chegavam lá com receio, assustados, achando que eu ser expulso, e não é assim. A penalização é escalonada, é diminuir a nota, de acordo com a gravidade, tem é tudo desenhado. O critério, eu acho assim, eu acho incrível, porque eu adoro quando tem critério, quando as regras são claras, né? Mas assim, o aluno, oh, meu Deus, fui chamado no departamento de integridade da universidade, meu Deus, vou perder a minha vaga, vou sair. E não é assim. Eles querem implementar um processo justo, porque eles falam o que é mais fundamental lá. Eu quero ter avaliado de uma forma justa, porque eu falo que o trabalho é individual. Silvia fez com Jaqueline, Riciane fez sozinha. Quem é mais fácil que Silvia e Jaqueline, que fizeram juntas, vão ter uma vantagem competitiva, que eles falam. Não é justo que você tenha uma vantagem competitiva se eu mandei o trabalho ser individual. E você fez em grupo. Né? E assim, o que eles querem é divulgar o que seria integridade acadêmica e implementar a política. E aí é bem interessante. Foi um período bem legal, aprendi bastante. Legal. E aí, né, gente do mundo todo, porque aqui em Toronto, né, é bem interessante. O contato com pessoas, outras culturas, outras perspectivas, bem legal. E aí, por último, na ADR Chambers, que eu comecei no ano passado, é uma empresa incrível. Como eu falei lá atrás, eles falam, olha, não somos apenas os maiores, não somos apenas os melhores, mas somos os maiores. Se você entrar no site deles, adrchambers.com, é isso que vai ter lá. Fala das 55 mediações que eles fizeram, 55 mil mediações e arbitragens que eles fizeram nos últimos 7 anos. É uma empresa de mediação privada. Existe uma série de serviços que eles oferecem: mediação, arbitragem, ombudsman, neutral evaluation, fairness monitoring. Seria um serviço assim, tem uma licitação em aberto, tem uma concorrência aberta, mas eles contratam uma terceira empresa, no caso, né, a Chambers ou quem mais presta esse serviço, para assegurar que aquele processo de contratação do governo foi justo. Tem um critério aqui, isso aqui são os concorrentes, isso aqui foi o que eu fiz para avaliar empresa, terceira empresa, venha ver aqui se você concorda que eu fiz de forma certa. Seria mais ou menos assim. Quase que uma auditoria, né, Silvia? Isso. É o Fairness Monitoring e de tudo. Eles fazem restauração do local de trabalho, conflitos em ambiente de trabalho, investigação em ambiente de trabalho. E a questão aqui do ombudsman eu acho muito interessante. Aqui no Canadá tem o que eles chamam dos Big Five, né, que são os 5 grandes bancos, e a ADR Chambers presta serviço de ombudsman para bancos. Terceirizam, né? Os bancos terceirizam. Você pode explicar ombudsman para o pessoal? Porque às vezes não é todo mundo que é familiarizado com a expressão. Claro, seria o ouvidor,
o ouvidor. Por exemplo, dá um exemplo de banco, Banco do Brasil. Você tem uma reclamação, aí o banco fala para você, você primeiro vá na agência. Não resolveu, você tem o saque. Não resolveu, você tem a ouvidoria externa, seria o ouvidor, o serviço de ombudsman. Seria um último órgão para você escalar. Você não pode ir direto nele, você tem que seguir o processo. Isso aí realmente, nos bancos aqui são desenhados, né? Mas assim, no Banco do Brasil, por exemplo, a ouvidoria externa, ela é interna, é de funcionários próprios do banco, né? E aqui não, aqui tem essa possibilidade de alguns bancos optaram por contratar empresas como a ADR Chambers. E tem uma coisa muito interessante aqui também, que é o Integrity Commissioner Services. Serviços de comissários de integridade. O município tem um código de ética. Aí tem o prefeito, o vereador, que foram eleitos. Se porventura um cidadão achou que o membro do conselho ali da cidade, ele não agiu de acordo com o código de ética, ele pode fazer uma reclamação. E aí uma lei que saiu agora em 2019, que obrigou todas as municipalidades a terem esse departamento, esse Integrity Commissioner Services. Algumas cidades, tipo Toronto não terceiriza. Toronto é quadro próprio. Mas algumas cidades pequenas, Kitchener e Waterloo, outras menores, podem contratar fora. Não só a ADR Chambers presta esse tipo de serviço, mas outras empresas prestam também. Empresas da área de ADR, que fazem a investigação. E aí, muitas vezes, quando um cidadão não estava de acordo com a conduta do membro do conselho da cidade, no fluxo lá do processo desenhado, pode ser que seja necessária uma mediação. E pode ser que aconteça uma mediação. E tudo com base no critério. Não é o representante da ADR Chambers vai dizer que está exatamente certo e errado. Ele vai dizer com base, está certo e está errado, de acordo com o código de ética da cidade. É bem interessante. São coisas que a gente não vê aí no Brasil. Me corrija se eu estiver enganada, mas eu não sei se a Câmara de Vereadores teria o código de ética. Eu quero, né, com certeza deve ter, mas assim, qual seria o fluxo existente se porventura eu, Silvia Sansone, não estiver de acordo com a conduta do vereador tal? Eu reclamo aonde? E acontece o quê? Né? Aí aqui tem essa questão. E por lei, né? Aí desenha o processo, aí a concorrência, se você quiser, município, implementar com quadro próprio, você implementa. Se você quiser contratar alguém, pode também. A contratação, o que é bom essa questão também já seria uma outra seara, mas a contratação como um todo aqui de serviços terceirizados, ela é mais simplificada, né? No Canadá. A gente vê também que isso facilita bastante. E aí, além desses vários serviços que eu mencionei, a ADR Chambers, ela oferece também treinamentos presenciais, aquelas versões em company, elas vão na empresa, e também online, por meio da divisão de treinamento. Seria um outro braço, que é o Stitfeld Hand Group. E são super fortes, dão treinamentos há vários anos, enfim. E tem uma quantidade, um volume de treinamento bem interessante. É bacana quem tiver de quarentena, se quiser fazer um treinamento online. Você vê que... Rice, você vê que interessante, porque a Rice é diretora da Câmara de Mediação aqui da CIF, né, de Florianópolis. É uma câmara, nada mais uma câmara, mas que agrupa vários serviços, né? Tem várias outras coisas. Sabe quem que é assim? O Sidra, lá de Londres. Eu fui visitar, é bem esse mesmo perfil desse Mas aqui não é só a mediação, é várias outras coisas, sabe? Eles conseguem sobreviver daí. É muito mais fácil sobreviver. Tudo que no Brasil, salvo engano, a legislação no Brasil não deixa, né, se as câmaras fazerem isso. É possível? Não tenho noção até. Olha, dentro do que eu vi, eu não vi nada que impeça já, que na verdade é o regulamento que cada uma tem de criar, de poder trazer o treinamento para dentro, trazer essas outras portas, que na verdade são tudo portas do Tribunal Exato. dentro da que Câmara permite, de né? E é como você falou, permite sobreviver. Exato. Então, ou seja, mais uma vez aquilo que a gente falou, a experiência lá de fora mostrando o que a gente pode trazer para cá e inovar. Né? E eles têm um quadro de funcionários que são internos e tem juízes que são aposentados, que são escalados para os casos, mediadores, advogados. Tem o rol de mediadores e advogados. Tem um rol de mediadores também altamente qualificados, já com experiência no mercado. E funciona super bem. Eu queria perguntar para ti e para a Jaque, que na verdade eu acho que eu nunca perguntei. Tem coisa que a gente conversa tanto que o óbvio tu não pergunta, né?
se é obrigatório o advogado estar nas sessões de mediação. Olha, aqui no Mandatory Ontario Program, sim. E no TJDFT, quando eu trabalhei, não. Você lembra já quando você... Então, falando de Canadá, além desse mandatório... Desculpa, aqui no Canadá ou Canadá e Brasil? Não, Canadá. No Canadá. É obrigatório? Olha, aqui tá falando que que não só isso, que o advogado tem que estar presente. Sim. Então, eu vou dar uma verificada e posso mandar o link para você. Tá, mas uma coisa importante que tem que estar na mesa. Quem participa da sessão tem que ter poder decisório. Tem que ter capacidade de fechar o acordo. Silvia... Aí estava conversando sobre isso. Às vezes eu chegava no Tribunal de Justiça, no TJ, tinha o preposto, a pessoa ia lá, não tem proposta. Ou então, se com a proposta, se até poderia... tinha algo para oferecer, ele não tinha autorização, não tinha alçada para decidir com relação a tanto. Uhum. Mas sabe o que é, Silvia? Ou seja, aqui fala que as pessoas que têm que ir para a sessão, elas têm que ter autorização para tomar decisões pela empresa. É que a Rice fez essa pergunta, porque assim, a gente defende uma bandeira muito forte aqui, existe um projeto de lei correndo da obrigatoriedade do advogado na mediação. Eu acho que eu nunca falei isso, porque eu também nunca dei muita ênfase a isso, mas eu acredito que num programa mandatório até precise, mas de fato não é obrigatório, Rice. Primeiro porque assim, primeiro que a gente tem que entender que o judiciário não faz mediação aí fora, no Canadá. É sempre as instituições. Mas, por exemplo, nessa instituição que eu trabalhava, que era de Community Mediation, que era a mediação comunitária, muito semelhante com o que a gente vê no Juizado Especial Civil, não era obrigatória. Tá? Não existe regulamento, pelo que eu conheço, a não ser que tenha alguma coisa nova, que obrigue o advogado a participar realmente na mediação canadense. Direito de família, eu sei que não era assim, que era uma coisa que eu conversava muito com a Mary Nichols, que é uma professora que eu sempre falo muito dela, até já fiz até qualquer fotos e o site dela, porque ela me ajudou muito a entender práticas colaborativas, Silvia, que é uma forma de advogar, né, sem litigar. Então, foi com a Mary que eu tive, e ela mesma falava, assim, não é necessariamente obrigatório. Contudo, a gente está falando de um país que tem um nível de autorresponsabilidade muito grande. Então, assim, quando eu perguntei isso para a Mary Nichols, ela ficou até assim, mas quem é que vai fazer isso? Tipo, sabe? Por que a pessoa faria isso, Por que a pessoa vai dispensar um advogado no caso de divórcio? Porque ela, entendeu? Então, assim, aquelas brigas de comunidade, como muitas vezes eu fiz mediação no St. Stephen's, que era briga de vizinho, que esses dias eu contei numa aula que eu dei aqui no Univale, que era um vizinho brigando com o outro porque um foi lá e jogou ketchup na porta do outro e o outro jogou sal. Essa era a briga que foi pro judiciário, né? Então, assim, também vai briga pequena. Só que o que acontece? Joga para as instituições de mediação. Então, foi a instituição que foi fazer, não foi o funcionário do TJ, da corte, que foi cuidar de um assunto desse. Ele cuida de assuntos relevantes, né? Que são para quais ele estudou muito, passou no concurso e foi treinado para tal. Mas tem pessoas que têm habilidade de mediação e lidam com isso. Só que, assim, para eles não é obrigatório, mas é entre aspas, porque não se imagina fazer uma coisa tão complexa, uma resolução complexa, sem que as partes tenham apoio de juiz, né? Quando eu perguntei isso para ela achou assim, mas tudo bem, uma coisa comunitária não precisar, porque você sabe que as pessoas às vezes não têm dinheiro. Mas quando você está num divórcio, que você vai para um divórcio de mediação, de práticas colaborativas, mesmo fora do judiciário, que você já não vai gastar com o judiciário fazendo a mediação, que é mais barato, por que as pessoas vão dispensar e dizer que não querem um advogado? Esse caso de família é muito delicado, porque aí tem uma série de questões que são mais complexas, tipo o desequilíbrio de poder, uma parte financeira, questões assim, emocionais, de instabilidade emocional, a pessoa está cedendo demais para se ver livre do processo. E assim, tem que realmente ter um apoio especializado. Isso aí realmente faz... assim, eu vejo bem direitinho ela falando isso, mas por que você faria isso? Não é? Bem a cara dela. Ela não entendeu a minha pergunta, eu tive que no intervalo explicar e dizer que no Brasil isso era assim, porque exato, o que é isso, né? E uma coisa muito legal que a gente também escuta muito aqui no Brasil, assim, e isso a lei fala, né? Se uma parte tem advogado e a outra não tem, há um desequilíbrio e não pode ser feito. No Canadá, o que a gente aprende é que quem verifica, quem controla o balance ou o imbalance da sessão é o mediador. Se mesmo uma parte sendo assistida e a outra não, se ele verificar que há um imbalance, aí sim, ele para a sessão.
Caso contrário, não tem necessidade. Mas deixando tudo muito aberto, como a Silvia falou, o grau de transparência, de critérios, tudo é muito claro. O mediador fala para a parte, ela está assistida, você quer assim, você quer assado, você vai ficar em prejuízo. Tudo é muito colocado na mesa, sabe? Então, as partes têm essa responsabilidade de decidir. E eu participei assistindo como uma Shadow Mediation com a Catherine da St. Stevens, que deve ter dado treinamento para vocês na Humber também. A Catherine fez mediação com um advogado altamente especializado de um lado e outra parte sem, e ela chegou no momento que ela disse, olha, eu acho que nesse caso a gente precisaria que a outra parte fosse assistida também. E aí ela disse, eu vou fazer... Aí falou, e parou a sessão e foi conversar. Eu vou fazer uma sessão privada com ele, depois eu volto a fazer uma sessão aqui, fazer um cálculo. E aí, realmente, a sessão foi suspensa. Mas o mediador tem que ter essa noção. E também já vi casos em que era feito onde uma parte tinha advogado, não. Só que, assim, eu nunca nem falei isso, Ricci. Não é que eu não... A gente nunca entrou nesse... Porque eu acho que é tão distante o nível de comparação, porque no Brasil é necessário. Para chegar nesse nível da obrigatoriedade ou não, aí você fala? Precisa. Eita, porque, assim, desculpa. Sabe o que acontece? Aqui, muitas vezes, se paga dívida prescrita. Aqui pode ser que a pessoa acabe perdendo algum direito e garantia por não estar assistido com advogado. Então, assim, a gente não está no nível ainda do Canadá, e é por isso que eu sempre tive aquela visão muito liberal de a pessoa que escolhe, a lei não tem que ser imposta. Contudo, hoje entendendo a importância de difundir a mediação e de resguardar o direito do cidadão, que sem a inclusão do advogado isso não vai acontecer, nunca. Não existe. A realidade é outra, é a tal da outra realidade, né? Exato. É outra. Enfim, acho que era isso. Tem um longo caminho, mas é bom. Eu acredito que um dia, assim, a mediação vai crescer um pouco mais no Brasil. Também. E até porque tudo está mudando, né? A gente até estava falando, o que você espera para o futuro? Eu falo assim, olha, depois dessa situação aqui, dessa pandemia, as pessoas estão se reinventando, vendo novas formas de fazer as coisas, e enfim, né? Eu recebi esses 1000 membros na internet. O que é que mais acelerou a revolução digital na sua empresa? O CEO, a equipe de TI, o Agile, o coronavírus. Porque tem que ir, agora tem que ir. E a questão de empresas que não estavam preparadas para home office, não está preparada, mas vai sentar preparada mesmo, porque não tem como. E assim, novas formas de fazer a coisa. Eu quero ver, eu quero acreditar que coisas positivas vão acontecer após esse momento maluco que a gente está vivendo. E espero que reflita na área de mediação. E espero que realmente, de coração, a gente possa ver a mediação crescendo no país como uma alternativa realmente menos onerosa e mais humana, mais focada nas partes, né? Sem dúvida. É um momento que a gente está vivendo muito realmente de reflexão também, né? Todas as pessoas, a pessoa para pensar que o que ela faz pode dar efeito, né? E refletir na realidade da outra. Então, nunca houve tanta empatia, né? Fique em casa, não porque você está doente, mas porque pode ser pior para o teu vizinho, enfim. Então, eu acho que isso faz parte do conceito da mediação de uma forma tão forte, né? Do conceito de mediação e de métodos adequados de resolução de conflitos, que vai ser meio que natural as pessoas falarem, mas isso faz sentido. Eu sou bem otimista com relação a isso, e eu acho que, do mesmo jeito que a ODR, né? Porque vai acontecer no futuro, e a Covid chegou e empurrou, isso vai acontecer para a mediação também, porque se todo mundo ingressar em juízo, o judiciário vai entrar e vai falir completamente, não tem como, a gente tem que achar outras formas, né? Jack? Não, ainda mais num país que nem o Brasil, que o judiciário já está superlotado, já não dá conta, né? Imagina se tudo for para o judiciário. Não, exato. E assim, desculpa, já que não, pode falar isso. E tem coisas que, e alguns problemas vão ser recorrentes, vão ser bem assim, meio que repetitivos, decorrentes dessa situação de pandemia. Você estava comentando, renegociações de contratos e aluguéis. E é por isso que eu acho também, tipo assim, o que a gente espera do futuro? Realmente mais empatia, porque você vai estar, sei lá, numa sessão de mediação, num problema judicial, mas você passou por aquilo também. Você não vai ser tão indiferente, alheio à situação do próximo. Tá todo mundo tendo que se virar, ser mais criativo. Ou seja, eu acredito que a gente vai trazer essa criatividade para a sessão de mediação, que é aquele livro que a gente estuda tanto e lê, que está sempre atual. Como chegar ao sim. Formas criativas para gerar benefícios mútuos
e haja criatividade. Eu quero crescer todo mundo. De uma forma ou de outra, você tem que ser mais criativo hoje em dia. É você com criança em casa, é novas formas de fazer as coisas, novas formas de trabalhar, novas formas de viver a vida, né? Eu acredito que vai refletir no eventual, se está com um problema judicial na justiça, e está tendo que fazer uma sessão de mediação. Eu quero crer que a criatividade vai aflorar um pouco mais. E uma coisa que a gente trabalha muito, né, assim, sempre o foco no futuro. Né? A gente tinha uma frase bem assim, padrão, que a gente usava no TJ, principalmente para as audiências mais delicadas, acidente de trânsito, que tinha briga e era complicado, as pessoas se machucavam e elas vinham muito escaladas, vinham bem nervosas para a audiência. E uma coisa, só um parênteses, uma coisa que eu vi demais aqui, para você ver a diferença cultural. Aqui é muito comum começar a sessão de mediação, declaração de abertura, cada um vai para o seu canto. Aí você fica lá na diplomacia. O shuttle mediation. Mediação de porta fechada. A primeira mediação só assim. A primeira audiência que eu fui fazer, que eu fui acompanhar como observadora. Qual era a matéria? Teoricamente simples. Aí eu, certo. Aí eu só me lembrei das audiências, que eu às vezes tinha que botar a mão assim, às vezes, na mesa. Olha, se não tiver conversa, se a gente não puder conversar de uma forma amistosa, eu vou ter que separar as salas e tudo. Eu faço, nossa, que diferença. Eu acho que eu passei 1 ano e meio no TJ, indo semanalmente, fazendo 5 audiências por dia. Pouquíssimas vezes eu separei as pessoas em salas separadas. Mas também é muito cultural. É muito cultural. O brasileiro é mais... eu sei que as mediações trabalhistas aí são só no shuttle mediation, que é as portas fechadas, né? Vai de um canto para outro. Essa que eu tava era personal injury, era acidente também. Não é isso, não. É que eles nem sabem que existe. Porque, assim, não, é muito raro a pessoa que sabe o que significa shuttle mediation. Sabe que essa é a forma. Até porque eu e a Jaque, por exemplo, a gente fez a formação nossa do CNJ, isso não foi falado, né, Jaque? Não, eles nem sabem essa possibilidade. No cálculo, né, que você pode fazer. Né? Então, assim, a formação do CNJ é uma formação para tribunal. Transformativa. Né? Então, não é para extrajudicial. Então, assim, para quem quer atuar na seara extrajudicial, é óbvio que é interessante ter o certificado do CNJ, só que não é ele que vai te trazer todas as variantes que a mediação hoje traz para que você possa atuar como um bom mediador. A ideia é, vai lá fora, busca tudo que tu puder lá fora, online mesmo. Não precisa ser a certificação mais maravilhosa do mundo. Procura várias coisas diferentes e criativas. E depois vai lá e faz a do CNJ, só para tu ter o certificado. Porque ela vai te dar só a base. E a base não vai te tornar o melhor mediador. Né? A base vai te dar a base. Tu vai ser igual a qualquer outro. Né? Então, é importante que se vá atrás. Né? A shuttle mediation, por exemplo, é caso muito para o Brasil. Por quê? Como o brasileiro ele não tem um perfil ainda, ele está desenvolvendo, saindo da cultura do litígio para ir para a cultura do consenso, é muito provável que a gente tivesse que fazer várias assim, já iniciar assim, né, Jaque? Eu e a Jaque que fizemos às vezes no tribunal, dá vontade de fazer isso, só que a gente está engessada, no tribunal não funciona assim, dá para fazer assim extrajudicialmente, mas judicialmente não tem como. No Tribunal do DF, eu percebi que eles eram bem piloto, eles tinham um programa lá de treinamento dos conciliadores, eles tinham uma estrutura muito bacana, as salas, a mesa redonda, as cadeiras niveladas, musiquinha ambiente, cafezinho, era um negócio assim, né? Super querido. Eu vi que, assim, dado o contexto, existia uma preocupação muito grande, as pessoas eram super, né? Como é que eu posso dizer? Aqui também aqui também é. O que acontece é que, assim, na verdade, só para você ter noção, com a especialização na Humber, que é um nível de especialização, a gente passa 8 meses estudando, fazendo as matérias, depois mais 160 horas de mediação, eu não consegui validar o meu certificado para ser considerada mediadora judicial no Brasil. Não aceita, porque tem que fazer um cursinho de 40 horas, que é esse cursinho que valida. Então, assim, tem algumas coisas que a gente ainda realmente precisa evoluir, porque como a gente disse, até abrir a cabeça, né? A gente não está falando só de conciliação, é uma coisa muito mais ampla, e para conhecer os métodos diferentes, que existem vários estilos e métodos de mediação, várias técnicas, né? E desburocratizar. Desburocratizar, né? Exato. Burocratizar. O negócio, sabe o que é? É não fazer no judiciário. Fazer privado. Judiciário. Resumido. Mas
Mas aí é isso, assim, existem várias formas, vários métodos, várias possibilidades. A explicação do processo, resolve fora, depois traz e homologa. Exato. Né? Se implementar a mediação privada, você poder ter acesso a diversas, aí você escolhe o mediador que mais se adequa ao seu estilo de approach ao conflito, de como você vê o conflito. Porque tem pessoas que... O que eu estava, assim, tentando colocar melhor. Tem pessoas que conseguem... Estão lá discutindo, mesmo, assim, você vê que a temperatura pode subir um pouquinho. Eu sinto que no Brasil, até culturalmente falando... Latino. A desenvoltura e aspectos culturais, você vê que a temperatura pode ir um pouquinho. Aqui não, o canadense é considerado conflito avoid, eles não gostam de conflito. Tanto uma das coisas que eu mais senti dificuldade aqui. Aqui ninguém fala por cima do outro. Se eu tô falando, comecei a falar, já que ele não interrompe. Então, assim, toda vez que eu interrompo, eu faço me desculpa, porque sai sem querer. O brasileiro, sem querer, coisas pequenas. Falam por cima do outro. Aqui isso é muito, muito indelicado. Aí imagina uma audiência de trânsito, de coisa, assim, já separa logo. Enfim, são questões culturais, né? São questões culturais. Mas, assim, agora, uma coisa que eu imagino, assim, só voltando assim, o que esperar do futuro? Desse aumento exponencial do uso do Online Dispute Resolution. E aí, assim, é bem bacana porque, assim, separa as partes, você pode desenhar uma série de processos, pode ser síncrono, sei lá, as pessoas da mesma hora, então você pode mandar propostas, estudar, ou seja, eu acho que tem, assim... tem espaço para crescer demais. Você falou da Mediar 360, né, Jaque? Sim. E também existe a MOA aí no Brasil, que são fortes em mediação online, né? Eu acredito que isso aí vai crescer demais. É o que eu imagino. Até porque o presencial... não. E se chegar um momento de urgência, todo mundo confinado e tivermos conflitos para serem resolvidos? Exato. E aí? Né? Como é que vai ser? Online. É que a Mediar 360 é uma plataforma de mediação que eu e a Riz trabalhamos aqui, a gente representa em Santa Catarina, né? E realmente é uma... Agora eu diria que é uma mão na roda. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Jaque. Ai, cadê? Existe alguma matéria que não pode ser objeto de mediação? Quer responder? Entendeu, Silvia? Uma que não pode ser... Acho que dependendo, questão de família não é obrigatório. De forma alguma, você pode forçar as pessoas onde tem uma diferença de poder. Você vê que uma parte não pode... Assédios não podem ser mediados. Isso que eu ia falar, crimes, né? Coisas consideradas crimes. Eles focam muito no limite da mediação, né? Então, o Código de Ética fala muito nesse sentido, assim, o que seria um crime. Então, por exemplo, na mediação familiar, que não é feita no judiciário, é feita fora, existe todo um cuidado no screening, que é uma investigação que você faz para ver se existe caso de abuso, né? Porque assim, aí não existe... Se existe um abuso, digamos, no sentido de uma das partes não ter... o mesmo equilíbrio, o mesmo poder de decisão, porque é um processo voluntário, isso já é um limite da mediação. Então, muitas vezes o mediador pode dizer que não é um caso para ser mediado, ele tem que correr de outra forma e ir para a justiça, porque está tendo, né, um abuso de uma das partes, às vezes violência doméstica. Então, o mediador tem que ficar muito atento a isso, né? Porque se ele perceber algum desses casos, ele tem que relatar ou pelo menos dizer que não é um caso de mediação, e aí eles procurem outra forma. E uma coisa que acho que não sei se foi o Ken que falou, ou qual foi o professor que falou na faculdade, que às vezes nem tudo deve ser mediado. Porque algumas coisas, elas têm que realmente ir para a justiça para elas terem a visibilidade necessária. Exato. Sei lá, um caso, porque a mediação é confidencial, a gente nunca pode esquecer isso, que a mediação é confidencial. Ela é confidencial, ela é mais informal, ela é voluntária, mas o que foi decidido ali não pode ser exposto. Mas às vezes não é o caso. Sei lá, imagina uma grande empresa, sei lá, uma coisa assim, abuso, sei lá, um grande banco que estava fazendo alguma empresa que estava fazendo uma coisa incorreta. Você pega aquele caso, né? Tem que realmente ir para a justiça para ter a visibilidade para que realmente não volte a acontecer. Silvia, o próprio caso que o Ken fala, que é do First Nation, né? Que é o caso, ele conta justamente nisso, porque assim, foi um caso que tentaram fazer mediação, na verdade são os indígenas canadenses, né? Que aí não conseguiram a primeiro momento, porque o que eles queriam? Eles sofriam abusos dos padres, enfim, dos colonizadores, e é um caso muito famoso que aí acabou tanto que virou um tribunal administrativo, né? Que eles têm todo o cuidado com os First Nation, porque
sofreram vários abusos sistêmicos em crianças, né, das indígenas. Passado gerações a gerações. Você sabe que... E tem processos específicos, né, para isso. Não, e eles têm... Eu trabalhei em loja no Canadá, eles tinham inclusive descontos, impostos que eles não recebem, que isso fez parte, porque depois desse caso vir a público no judiciário, e aí realmente veio a público porque eles não queriam dinheiro, eles queriam que fosse feita a justiça da forma que tinha que ser. Aí depois disso foi feito, o governo ficou preocupado e fez vários ajustes para melhorar um pouco a imagem do governo e também, né, atender essa necessidade toda dos First Nations, que seria quase esses indígenas canadenses, o primeiro povo que colonizou, na verdade. E eu acho muito legal porque depois eles criaram um tribunal, eles têm uma série de privilégios, né? Eu conheci esse ano, que eu fiquei toda emocionada, comentei várias vezes com a Rice, o Damien Coté, que é um canadense muito conhecido, muito famoso, porque ele trabalha num desses tribunais, e ele levou exatamente, quando eu li, eu disse, cara, não acredito, ele pegou exatamente o caso que originou o Tribunal Administrativo para First Nation como um caso de competição na ICC. Então, eles fizeram uma simulação da competição, cada um de lado do governo, outro lado da nação, desses primeiros povos, ele mudou um pouco os nomes e tal, e aí os alunos simulavam fazendo a mediação naquele caso. Ai, que legal, né? Foi da competição esse ano de Paris que a Jaque foi, Isso, né? eu tô falando de Paris desse ano, E aí foi quando eu conheci Damien Coté, e ele mesmo falou, eu conversei com ele, disse, eu conheço esse texto, não sei o que, quando ele disse, sim, eu peguei justamente a história do Tribunal Administrativo do First Nation para poder fazer o case, um dos cases da competição de mediação. Mas, enfim, tem limites, né? Tem vários limites. Tudo pode ser mediado. Até você falou a questão da família. Quando alguém está entrando com algum caso de, às vezes, separação, divórcio, criança, que existe um treinamento específico. Onde que era, gente? Não sei se era no juizado, que eles davam treinamento para as partes de forma separada sobre benefícios da mediação. Que se porventura vocês quiserem considerar a mediação, olha, isso aqui é uma alternativa, mas você vê o cuidado como eles têm com o processo e acessibilidade. De manhã iam as esposas e à tarde iam os maridos. Eles davam, inclusive, em horários diferentes para não ter nem perigo de se cruzarem no tribunal. Era um treinamento que eles davam com os benefícios da mediação, caso se aplicasse. Aí falavam de justiça gratuita, se você faz jus, quais são os critérios, como é que você pode aplicar, explicavam direitinho, porque realmente a questão de família, às vezes divórcio, é um caso onde tem muito power imbalance, né? Está muito desequilibrado. E até porque a mediação familiar, o mediador, se ele for um mediador familiar, ele precisa de muito mais treinamentos, né? Enfim, ele vai fazer outro... É uma camada mais profunda de conflito. Aí tem a criança, tem os direitos da criança, quando envolve filhos. É bem complexo, é um tema bem delicado. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente conseguiu trazer bastante coisa. Acho que eu fico muito feliz. Acho que a gente trouxe bastante tema interessante, né? Vamos tentar. Tá gravado. Estou gravando aqui essa nossa conversa. Depois a gente vai disponibilizar também no YouTube um canal. E aí eu queria que você desse as suas palavras finais, Silvia. Fique à vontade aí para encerrando. Depois a gente fala um pouquinho a Rice e eu. Joia. Eu queria agradecer demais a vocês pelo convite. Foi um prazer aqui compartilhar minha experiência. Mediação é uma área que realmente tem eu tenho um apego muito forte. Eu realmente acredito não só a mediação, as soluções alternativas de conflito como uma ferramenta para a vida. Que, acima de tudo, existem, lógico, você vai desburocratizar, vai promover eficiência, você vai mitigar risco, você vai mitigar perda, é mais interessante, restaurar relações, mas o conceito maior, né, que seria o guarda-chuva, é a pacificação social. Eu acho uma área incrível, né? E é isso, e é sempre um prazer dividir minha experiência, no que eu puder ajudar, vou deixar meus contatos aqui, meu LinkedIn, meu e-mail, meu telefone, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar a trocar experiência. E foi um prazer, eu agradeço demais o convite e acho que estou fazendo um trabalho incrível. Meu parabéns a você. Rice, algo a falar? Eu vou só agradecer a Silvia mais uma vez, né? Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. E fazia agora um tempinho que a gente não tinha conseguido mais fazer, tendo em vista essas falas, essas conversas, né?
entrevistando esses estrangeiros, né? Esses brasileiros que estão no exterior. E foi muito bacana poder voltar com você aí do Canadá, justamente como eu falei no início, porque o Canadá tem algo muito especial quando se fala em mediação, né? É uma referência internacional, mundial. Então, queria agradecer muito, né, a tua fala, o teu tempo e dizer que a gente também está à tua disposição aí para o que você possa precisar, né? Agradecer a todos que participaram e dizer que mais está por vir, né? A gente vai estar falando nas próximas semanas, né, já que de algumas novidades a mais também aí de webinars para todo mundo, enfim. Era isso. Eu também só quero agradecer rapidinho. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou passar para a Silvia, depois aí a gente coloca em contato para você responder, para não entrar muito no tempo, já está quase em 2 horas aqui de conversa. E muito obrigada, minha amiga. Eu tinha certeza que era a pessoa certa para falar do Canadá e agora eu tenho convicção de que realmente foi excelente. Foi muito legal te ouvir, acho que foi bem bacana. E é como a gente falou, estamos aqui também para o que precisar, tá bom? Agradeço imensamente. Obrigada para todo mundo que ficou assistindo, tá? A gente vai deixar salvo, depois a gente avisa nas redes sociais. Não sei quem participou. Eu não conseguia ver aqui o chat, mas obrigada por quem participou. Mas eu vou deixar gravado e depois eu te mandar o link que aí você assiste com calma. Bacana, tá bacana. Bom? Obrigada. Responder para quem pediu ali também, né? Por favor, isso, para responder. Eu coloquei aqui meus já canais, tá aí. por à vontade. Vai ser um prazer ajudar no que for preciso. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite aí para vocês, gente. Boa noite. Beijão. Beijo.